Olá, estamos ao vivo, primeiro podcast aqui da Aquidauana Notícias, né? O Aquidauana Podcast de 2026. Hoje a gente tem um convidado especial, mas também eu tenho meu parceiro aqui, meu sócio, um cara de peso que vai participar comigo hoje desse bate-papo, né? Falar um pouquinho com o nosso convidado, mas antes de apresentar o nosso convidado e falar um pouco mais do Daniel Santana, eu quero agradecer o pessoal do Café Patriota. Deixa eu só pegar um pouquinho por aqui, já vamos bagunçar a mesa. Murilão e o pessoal do Café Patriota, muito obrigado aí pelo apoio nesse podcast. E você quer um café de qualidade, um café de sabor, é Café Patriota. E eu vou dizer para vocês, hein, a diferença que tem esse café aqui é o seguinte: quando você abre, o aroma, ele toma conta aqui do ambiente e é cor chocolate. Não é aquele café preto. É um café que você pode tomar sem açúcar, que você sente o gosto do café. Então, assim, esse é o verdadeiro café Patriota do Brasil, nos melhores supermercados aqui da região. Então vocês podem aí comprar. Não tem na sua cidade, pode comprar também pela Shopee, pelo Mercado Livre. Pode entrar em contato com eles pelo site que eles vão atender e vão mandar na sua residência. Não tem desculpa. Agora, café bom todo dia na sua mesa é Café Patriota. Também não está por aqui hoje porque eu acabei me atrasando, né? Mas os nossos parceiros das conservas Vulch. Rapaz, pensa em uma conserva boa, tá? Produto de qualidade aqui pertinho mesmo dos estúdios, aqui em Ascurra. Seu carinha, família, então aí sempre trabalhando lá. Produção em família e o sabor é sem igual. Vocês não vão encontrar por aí. Também a HB Motors e Rio do Sul, lá nosso amigo Beto participando com a gente. E claro, nós estamos aqui dos estúdios M-Pro em Ascurra, e você também pode fazer o seu podcast. Entre em contato com os meninos aí no Instagram deles e faça parte, faça o seu programa, faça o seu podcast, faça os vídeos que você queira aqui com a galera dos estúdios M-Pro. E agora sim, Daniel Santana, muito boa noite. Boa noite, Altemir. Boa noite para quem está em casa acompanhando a gente aqui da BAM Podcast. Primeiro podcast 2026. Já temos a honra por aqui. Daqui a pouco a gente conversa com ele, o nosso convidado. Diante desses patrocinadores de peso, apresento para vocês também essa equipe de peso hoje no primeiro podcast do Aqui da BAM Podcast. Curta até o final, fica acompanhando com a gente, porque tem muita história boa hoje, Altemir. É isso mesmo. E antes de apresentar nosso convidado, eu quero dizer para vocês que a gente vai trazer aqui no podcast, não sei se é o próximo, mas vai ter um podcast aí que vai vir o Caneta Azul Cover. É isso mesmo, ó. Rapaz, será? Nós vamos ter o Caneta Azul e o Canetão Azul aqui. Eu sabia que ele ia fazer essa brincadeira, não escapa nunca. Agora sim. Seja bem-vindo, aproveitando o ano 2026, a família dos gordinhos, né? Então, tu não foge mais. E hoje é de peso por aqui. Isso mesmo. Agora sim, vamos lá com ele, Sebastião da Rosa Soares, né? O famoso, popular Tião. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Altamir. Prazer estar aqui com vocês, né, cara? E privilégio, né? E poder estar participando do primeiro podcast aí do ano, aí, né, cara? Que vocês estão fazendo aí, pra mim é uma honra estar podendo participar, viu? Obrigado pelo convite também de poder estar aqui. Me sinto muito em casa aqui, né? Eu tava um pouco preocupado. Achei que eu ia ficar um pouco mais nervoso, mas os frios dos dedos aqui já estão passando, já tá começando a esquentar de novo. Tá, que bom. Ele já tomou o cafezinho aqui, Tomei ó. o cafezinho melhor café aqui, do Brasil, já aliviou, né? Tá, Ele sabe, bom, hein? Produção, ele sabe que ele vai ter que pagar a janta hoje? Não foi falado pra ele, né? Primeiro convidado do ano, questão da janta. Vou ter que... Ô, amor, olha só, libera pra nós aqui o dinheirinho, viu? Manda o Pix. Manda o Pix, é isso mesmo. Mas agora vamos falar um pouquinho aí da tua história. Por que Tião? É o apelido do Tião. Conta pra gente um pouquinho aí o porquê do Tião. Cara, o Tião, ele começou lá na época de escola, né? Eu ia pra escola e daí eu tinha um rapaz, um amigo meu chamado Pedro, que ele era mais velho já, ia no terceiro ano do ensino médio já. E aí, eu ali com 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu fui para o Pedro Américo, lá onde eu estudei. E aí, eu era um menininho assim, meio simplesinho, né, cara? Mas assim, como diz o outro, um rapaz assim que era carismático, né? Então eu cheguei lá na escola, o rapaz lá pegou e olhou pra mim, assim, meio pobrezinho, disse, ó, como é que é teu nome? Eu falei, cara, eu sou Sebastião.
Ele olhou pra mim, cara, Sebastião não fica legal, vamos chamar de Tião. Eu falei, então tá bom, beleza. E aí pegou Tião ali, e aí o pessoal ali começou a chamar, e foi bem bacana e ficou pro Tião, né? Daí a gente tá até hoje aí pro Tião. Já tentei, né? Esses dias eu até tava em um lugar ali, aí eles perguntaram, né, como é que é teu nome? Daí eu falei, meu nome é Sebastião, mas pode me chamar de Tião. Daí o cara pegou e disse assim, mas por que Tião? Daí eu falei assim, não, porque eu me sinto mais jovem, né? Pô, eu tenho 28 anos aí, as pessoas vão achar que eu sou um cara de 50, né? Tem apelidos que acabam ajudando, né? Exatamente. Eu também não vou falar aqui, claro. Eu também tinha apelido, não sei se foi o teu, foi igual ao meu. Na escola botaram apelido, tu não gostou e pegou. Não, eu fui tranquilo. No começo, Eu sou não prova. gostou, foi tranquilo? Foi tranquilo. Disso, tá? Ah, é? Não vou nem falar. Depois eu posso falar, depois do apelido dele que eu descobri ali ou não? Do Daniel? Daniel? Não, mas isso Pode falar. isso eu acho que toda a região do Alto Vale já sabe. Eu não conhecia. Eu tava. Pode falar. Tem um outro convidado pra falar. Pode falar. O Daniel, o gordinho da AN. É isso aí, ó. E o pior é que eu tava no mercado esses dias fora, moro em Ibirama, tava na redondeza. O cara só chegou, olhou pra mim. Tu é o gordinho da N, né? Esse filho da mãe. Descobriu. Só que agora eu vou falar pra vocês que ele tem um outro apelido. Ah, é? Se tu falar, eu lanço o teu apelido pra quê? Eu quero saber. Vamos começar a falar de apelido agora? Mas é isso aí. Tião, gordinho da N. E aí, pronto. E aí falta o... Não Depois tem- no final eu revelo pra Tem vocês. um outro apelido Qual é aí o apelido do Altemir, mais conhecido como... Aí, Vamos ficou lá, no então, silêncio. continuar por Vamos aqui. continuar. Vamos continuar. Vou A dar gente meu brincando café e tal, mas vamos falar. O Tião hoje faz o que da vida, mas antes de falar um pouquinho do que tu faz, vamos falar que tu é evangélico, né? Isso é Sim, bom a sou- gente frisar aqui. Isso. A gente, na verdade, assim, a minha vida com a igreja, né? Ela começa desde cedo, porque o que acontece? A gente, como eu falei no início, eu perdi meu pai ali bem cedo, né? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai faleceu. E nesse período aí, até peço, né, que talvez eu possa ter me emocionado por lembrar um pouco da história e tal, mas assim, no começo, quando eu ia pra escola, daí eu conheci mais uns amigos meus, né, tipo, conheci o Matias, que era um pouco mais velho que eu, e aí o Matias, ele ia na igreja lá, né, na igreja luterana, né, a Martin Luther lá, e eu tenho um carinho muito... Nossa, incrível por eles, né? Então a Martin Luther, eles me abraçaram. Então, tipo assim, eu era um moreninho no meio dos alemão, né? E aí a gente começou a aprender uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Então a gente foi indo ali, envolvido. E então ali foi o primeiro contato com a igreja que a gente teve, né? Só que, cara, a gente, com 11 anos aí, a gente não consegue se firmar, não que... Porque é um cara sem pai, né? Vivendo na rua e na igreja, por mais que a gente tenha acompanhamento com pessoas de bem, a gente acaba tendo as nossas vaciladas, né? Então, assim, eu frequentava, parava, frequentava, cantava na igreja, lá na igreja Metanoia Team na época, e também participei bastante lá. Só que aí foi passando um tempo e tal, e eu até ganhei uma casa, inclusive, cara. Eles gostavam tanto de mim que eles me deram uma casa, inclusive, assim, sabe? Cara, minha gratidão enorme, assim, por eles, assim, pelas pessoas de lá, né? Deus colocou eles na minha vida, assim, e hoje eu tô vivendo tudo, né? Porque as pessoas de bem nos ajudaram, né? Então, a casa tá lá até hoje, onde minha irmã mora. E aí, a gente teve esse primeiro contato. Participava de escolinhas da igreja, viajava com a retiro de crianças, adolescentes. Então a gente cresceu ali, né, com contato com a igreja. E aí, quando aconteceu ali em 2016, 17 ali, a gente começou a se aproximar um pouco mais. E aí eu conheci uns amigos da escola que eram da Igreja Assembleia de Deus, onde eu participo hoje, né? Inclusive, vou mandar um abraço pro pastor presidente lá, né? Até tava olhando aqui a live, o pastor Eliane também tá online aqui, o pastor Eric, né? E a gente teve o primeiro contato ali com eles e eu acabei gostando. E aí acabei me saindo da igreja lá, né? Mas hoje a gente consegue manter um relacionamento bom, frequente, eu tô lá também, né? A gente vai lá visitar, porque a saudade fica, porque eu tenho história lá, né, cara? Então, hoje eu participo na Assembleia de Deus ali, né? Juntamente com o nosso pastor lá, o pastor Adilson. E tamo aí, cara, a gente tá assim, aberto, né? Porque assim, cara, eu não posso dizer pra ti assim que a minha vida, ela foi feita por recurso meu, né? Eu consegui tudo, eu busquei, porque não foi, cara, sabe? Deus tinha um propósito na minha vida, e tem, né? E através desse propósito ele vem cumprindo.
E acabou que a gente tá vivendo o que ele prometeu, né, cara? Então, assim, esse extraordinário de Deus, então, assim, eu sou muito grato a Deus, né, cara, por ter colocado pessoas na minha vida. Então, isso é fenomenal, sabe? Isso é bacana, isso é importante falar, né? E Assembleia, eu sou desviado, já vou falar aqui, a maioria sabe. E faz tempo. Hoje a Mas- gente vai orar por ele aí, vamos Mas orar. Assembleia, eu era líder de jovens também, a gente fazia vigília e a piuna, Isso. era muito bacana, então eu tenho um carinho muito especial pela Assembleia de Deus. Isso é Eu verdade. era daqueles que ia no monte orar, tá? Que bênção, cara. Olha, você tinha cabelo comprido. mesmo? atenção. E assim, não, eu tinha cortado o cabelo já. É. Eu contei pra vocês uma experiência que eu tive orando no monte, né? Mas eu não sei, ele- já fosse pro monte orar? Já fui, tive uma experiência Já, bacana. já vi essas folhas como ficam? Cara, não, esse eu não tive a... Eu tive essa experiência no monte. A gente ia toda sexta-feira à noite, a gente orando, a gente perdia. Lá a gente orava e fazia, né? A vontade. E, então, assim, a gente orava, a gente falava alto e tal. E eu fiquei quase 20 minutos com o olho fechado. Quando eu abri o olho, uma experiência que eu nunca vou esquecer. Quando eu abri o olho, tava tudo meio que verde neon assim nos meus pés. Eu peguei só. uma folha, parte dela seca e parte dela brilhando. Olha só, cara, que maravilha. Cara, eu olhava assim, ó, tudo brilhando. É muito lindo. Então, assim, são experiências que a gente tem com Deus verdade. que é Marca a muito nossa bacana. vida, né? Marca, eu nunca vou esquecer disso. Eu até posso dizer pra ti, assim, cara, que o meu casamento, né, a gente tava um dia no culto, a gente passou por algumas dificuldades ali pra questão de namoro, né, minha sogra, ela não aceitava o relacionamento pela fase que eu tive no passado, enfim. E, cara, meu casamento, assim, foi um milagre de Deus, cara, pra te ter uma noção, eu não tinha condição financeira de pagar um casamento, e antes de tudo, um dia eu fui no culto, comecei a namorar, aí a gente terminou, que não dava mais certo, minha sogra tava muito brava. A gente terminou, disse, pá, cara, terminou, cara, eu já tava revoltado com a vida, não quero mais nada, saí louco. E aí ficamos aí 1 mês, 2 meses sem conversar. E aí a gente foi no culto, cara, um dia, aí um pregador de fora tava lá, ele veio lá e disse assim, daí a gente foi conversando e tal. Eu disse, cara, eu gosto de ti, tu gosta de mim? Ele sabe, eu gosto de ti. Falei, tá, mas o que adianta a gente ficar longe e tal? Se Deus quisesse que a gente não ficasse junto, a gente já tinha acabado com essa vontade de se gostar e tal. E aí foi que a gente foi no culto juntos, vamos voltar, vamos. Então eu quero voltar pra casar, entendeu? Deus disse, não, vamos casar então. Homem Aí, decidido. não, homem do céu. Mas se eu te contar Vamos que lá, foi ela que história. teve a atitude. Pois é, Bastidores, só né? para continuar aqui, o pessoal tá mandando muita mensagem. Eu ia dizer Eliane isso agora Pereira, também, vamos lá. O Gilmar Colelo Colelo também. Lá de Até o culto não começar, eles vão assistir, tá? Quero mandar um abração, pro melhor repórter de Rio do Sul. Rapaz, e esse cara aí. Vamos ver gente se sabe boa. quem é. Fala o nome dele. Giacomo Miranda. O cara é fera, cara. Homem. O cara é o melhor, rapaz. Esse é o melhor. É um baixinho arretado aqui. Não, o né? rapaz é desenvolvido, viu, É cara? o pessoal do Alto Vale Notícias, é isso, não? Isso aí, Alto Vale do Dia. É isso aí, o Diago tá ali acompanhando com a gente. Abração pra ele. Devia ter trazido ele junto. Pois é, cara. Na Pois verdade, é. eu passei lá, ele tava trabalhando lá no. Eu vi, ele tava com o carro dele lá Tem um trabalhando. acidente, tem um acidente. Isso, eu acho que ele tava fazendo matéria lá. Pois é. Aqui, ó, posso mandar um abraço aqui? Pode. Fica à vontade. Ó, a pastora Eliane, primeiramente, né, cara, minha esposa, né, a Gislaine da Costa aqui, meu amorzinho, né, cara, meu Oh. amorzão, na verdade, te amo, amor. Né, ela é meu filhinho, cara, meu filhinho Anthony é uma fera, viu, tá dormindo ou deve estar agitando lá do Deixa eu lado. perguntar, tem Não uma para. foto deles aí pra gente Tem, botar na tem. tela, pessoal? Sim, vou- Manda pra mim vou que te a gente mandar daqui consegue a pouco. botar a foto deles ali. Vou mandar pra bem, ti daqui a tranquilo pouco. aqui, ó. O pessoal tá botando aqui, ó, grande Tião. O pessoal do PG Notícias Unindo, lá um abração pra ele lá de Presidente Getúlio, também um grande parceiro, arrebentando boa. lá em Presidente Getúlio. Aqui o Giacomo falou que não parou pra pagar o café. Claro que não, né? Vai pagar a janta aqui eu hoje. vou ter que fugir, né, Jaco? Tem que Janta aqui, economizar. cara. Tem o pessoal participando aqui, deixa eu pegar mais gente aqui. Daniel, tem mais ali? Vamos lá, eu já. A tô Gislaine da acompanhando- Costa. A Kathleen tá por aqui também. Francisco Francisco Nair, mandando boa noite. Minha irmã. A Gislaine da Costa, boa noite. Pessoal aqui. Aqui, ó. Dana, Luciana Ender, um abraço, Luciana. Aqui também tem a minha comadre Kathleen, cara. A Kathleen e o Japa, meus companheiros lá o também. Gilberto cara. Rosa lá também de Birama acompanhando a gente, aquele abraço. E é isso aí, o pessoal em peso acompanhando hoje a gente, acompanhando a história do Tião, né? Vamos começar num momento tão legal, falando da história do Tião, falando de momentos marcantes. Vamos falar um pouco mais desses momentos que te marcaram a tua infância, Tião. Um momento que tu leva hoje pra vida. É pai. Cara. Tá aí o filhão. Eu digo porque eu também sou pai, a gente
passa o filme na cabeça. Cara, Vai ter aquela lembrança que não sai, né? assim, cara, eu confesso pra ti que sendo pai, assim, acho que é a melhor experiência que eu tive na vida, né, cara? Porque com 11 anos, como eu tinha falado, eu tinha perdido meu pai, né? E, cara, isso ali foi uma tristeza pra mim ali, né, naquele momento, porque eu vivi sem pai, né? Sim. E aí, cara, assim, ó, eu lembro que meu pai, ele era mais velho, né? Meu pai, ele casou com a minha mãe, ele tirou ela do interior lá, lá do Rio Novo, ali do Ribeirão das... Não, lá é Serra Velha. Lá da Capoeira Velha, que eles chamavam. E aí minha mãe era muito pobre, cara, sabe? E a família da minha avó, enfim, sim, eles moravam numa casa de 2 por 3, entendeu? Tipo, e morava minha avó, minha mãe, minha tia, meu avô. E, e aí eu tinha o meu irmão, que era novinho já. Então meu pai descobriu minha mãe, foi lá, pediu autorização pro meu avô na época, né, pra levar ela, era novinha, e levou pra casa e teve a minha irmã, mas ele já era um pouco mais de idade. E aí minha mãe nova, né, cara? Minha mãe tinha 38 anos quando faleceu, né? Então, a diferença de idade era muito, porque meu pai tinha, se eu não tô equivocado, cara, quando ele faleceu, ele deveria ter os seus 71, assim, sabe? Ou acho que tinha mais, até uns 75 por aí. E aí, cara, a gente, né, eu não entendi o seguinte, cara. É que meu pai, ele era um cara muito respeitado no município, sabe? Um cara assim que todo mundo amava, todo mundo cuidava. E até hoje tem o subtenente Nelson lá de Agrolândia que era um grande amigo dele, né? E ele conta as histórias do meu pai que eu fico encantado, na época podia, né? Ele tinha liberdade de caçar, né? Então, assim, hoje já não pode mais. Então, então tinha esses momentos, né? Então, e daí o pai fazia o seguinte, eu queria brincar, jogar quilica, 6, 7 anos. Jogar quilica, cara, não podia, o pai gritava, Júnior! Eu falei, Sebastião Rossi Soares Júnior, depois eu mudei. Sei. Aí ele gritava, Júnior, vem pra cá, daí eu ia pra lá, eu tinha que rachar lenha, eu tinha que fazer o serviço de casa, entendeu? Daí um dia eu disse, seu pai, eu não aguento mais, quero jogar, quero brincar. Ele só falava o seguinte, aprenda enquanto o papai tá vivo. Né, cara, e aquilo ficava chateado, né? Poxa, o que o pai tá querendo falar, cara? O que tá acontecendo? Enfim, né? Então a gente foi crescendo nessa situação. E então a gente foi sendo ensinado a ser homem muito pequeno, né? Então, ali com meus 11 anos, quando o pai faleceu, eu fui obrigado a trabalhar já, porque a gente ficou sem renda, né? E aí até vinham os benefícios, então a gente tive que ser servente pedreiro lá, eu sempre vou lembrar dele, que é o Kiko, né? O Leandro, o nome dele. E, cara, aquele rapaz lá foi bênção, assim, sabe, cara? Um cara, assim, que me cuidou também. Aí depois a gente ia viajar, então, assim... Mas um momento, assim, que me marcou bastante, cara, foi um momento, assim, que eu trabalhei a semana, e daí eu ganhava R$ 4 a hora. Então eu trabalhei a semana... Daí eu trabalhava meio período pra escola. Tinha ganhado R$ 40. Aí o Kiko, ele tinha conseguido pra mim um trabalho de final de semana de um doutor lá de Rio do Sul, doutor Jair, ele era dentista. Ainda dentista, esses dias eu consegui falar com ele, inclusive. Daí ele disse, olha, eu tenho um sítio lá em Vidal, não é Vidal, Leoberto Leal. E eu não consigo encontrar mão de obra. Se vocês saírem de Agrolândia e irem até lá, eu busco vocês no Tributo Central, eu pago R$ 10 a hora, no caso pra mim. E pro Kiko daí era mais, né? Rapaz, não é que o cara pagou R$ 10 a hora pra mim, nós ia pra lá livre, cara. Lá eu comi minha primeira picanha, cara. Ele fazia o churrascão, cara. Era picanha, alcatra, maminha. Ele tratava nós muito bem, mas nós trabalhava forte, cara. Eu lembro assim que a gente subia um morro, tinha uns eucaliptos que o filho dele tava construindo, cara. Cara, um eucalipto assim grosso, botava nas costas, 3, 4 metros de comprimento, botava nas costas e descia, né? Chegava, não via a hora do meio-dia, porque aquele cheirinho da carne tava bom. E aí, naquele dia eu tinha ganhado meus R$ 40 a semana, e durante o dia eu tinha trabalhado 8 horas, então eu tinha ganhado meus R$ 80. Cara, minha mãe tava de aniversário, e eu consegui fazer uma festa de aniversário pra ela, né? Então, pô, cara, aquilo pra mim foi que marcou, assim, bacana, sabe? E aí, cara, hoje sendo pai...
né? A gente, com o que eu conheci do meu pai, do que eu ouvi do meu pai, cara, eu faço de tudo, né? Para que meu filho seja criado, né, da mesma forma, trabalhador, honesto, esforçado. Aí ele é pequenininho, ele é muito obediente, sabe, cara? Então, assim, é muito top, cara, assim. Então, são essas as Olha, marcas. Ó, né? falando nele, olha aí ó. na tela. Aí, tá na tela e aproveitar Aí, ó. esse gancho, Altemir. Ela já respondeu aqui, te amo, estamos assistindo o papai. Ah, que lindo, cara. Nós falamos da infância, mas vamos falar dessa família agora. Um Essa momento, já que uma coisa a gente já sabe, a atitude de casar partiu dela. Outro momento especial que marca esse momento dessa família. E a mãe carrega por 9 meses pra vir a cara do pai, né? Olha só. É a segunda vez que eu vejo uma criança que é a cara do pai. A mãe deve ficar revoltada. Não, e o detalhe, ela tá grávida de novo, né? Ela Eu tá ia com mais dizer, um ela tá com a bebezinho. mão ali, mas vem mais um baby. Veio mais pra um ele. baby. Eu só não sei se é menina ou menino ainda. E a gente não Que venha com conseguiu na muita saúde, morfolagem. importante. Amém. Obrigado, cara. Mas vamos lá, um momento marcante pra essa família. Tião, como é que é o nome do pequeno? É Anthony. Anthony. Uhum. Olha ali, o Anthony e também a Gislaine, se não estiver errado, é isso, Isso né? aí. Cara, junto com a família, a gente passou por algumas dificuldades já nesse período, né? Eu e a Giza. A Giza, ela é uma mulher muito trabalhadora, sabe? Esforçada. E quem teve a atitude de realmente namorar foi ela, né? Tipo, eu tava focado na Mulher campanha. decidida, Não, A foto aqui é bonita, mas alguém viu a capivara lá atrás? Eu tava vendo, eu ia comentar. Vou falar. mas a capivara aqui, não é de verdade. Tá? Tem uma capivara na foto? Eu já ia dizer, não foi muito longe. É um É aqui na parque. região, viu? É um parque que tem uma Atalanta, deles, né? Tem uma capivara lá. Não, bacana, muito bacana. Show de bola. Ele falou, né? Passaram por algumas provações, mas qual é o crente que não passa por provação? Exatamente, cara. Assim, ó. Eu não sei se eu terminei de falar ali antes, mas quando Deus falou pra nós, cara, quando a gente tava passando pela nossa dificuldade de namorar ali, ele disse, cara, já tentaram destruir o relacionamento de vocês, já disseram pra vocês que vocês não iriam conseguir estar junto, já fizeram de tudo, mas Deus mandou dizer pra ti, no caso, falou pra mim, né, que o meu casamento já tava tudo pronto, cara. Entendeu? O que Deus tinha planejado pra mim já estava pronto. Ele falou que meu casamento teria entrada com a noiva, vestido, fotógrafo, lua de mel, eu ia entrar de terno. Cara, teve tudo. E, cara, se tu perguntar pra mim quanto que eu gastei 600 pila pra assinar o documento lá, entendeu? Assim, foi tudo, assim, cara, 300 pessoas, cada um pagou sua janta. Então, assim, isso foi um momento marcante na minha vida, junto com a Giza. E também o Anthony, né, os primeiros passinhos dele, jogando bola, cara. Poxa, eu tava contando pros meninos aqui que ele começou a caminhar, então um dia ele começou a caminhar, eu fiquei felizão e tal. No outro dia, ele pegou, a gente botou uma bola na frente dele e saiu chutando, tipo, um pouquinho assim, cara, eu fiquei admirado. Assim, esse aí vai ser boleiro, vou ser obrigado a investir, né? Quanto que agora eu tô indo pra academia pra perder um pezinho pra poder correr atrás dele. Poder correr atrás. Na hora que ele Agora começou a dois, correr, né, cara? tá andando ainda, né? Na hora que ele Agora, esse correr... negócio da academia aí, o Altemir já tá 2 anos, mas não viu o resultado. Ah, é? Não, eu ainda vou. Semana que vem eu começo a academia. Ai, bom. cara, tá certo. Vamos lá. Altemir, quer falar algum pessoal ali? Tá Agora, o cheio pessoal de tá gente comentando aqui, o Já tem Nilson até Ben palpite. Sentanha tá por aí também comentando, o pessoal tá mandando um abraço. Só falar pro Giacomo que ele vai ser um dos próximos aí a ser entrevistado, contando as histórias dele aí, tá? Aí o Giacomo tem história, viu, cara? O Giacomo tem história, Ó, cara. tem ele e o Carlos. Conhece o Carlos ou não? Não. Cara, o Carlinho, eles são parceiros lá, os dois. Então, Meu compadre, o Gil Carlos é o compadre. É. Eu vou falar o apelido aqui, hein, Carlos? O vulgo Lavagem, tá? Lavagem. Agora, saber o porquê da apelido Não nem é posso bom, né? contar, Não, gente. ó. deixa eu eu vou poder perguntar. contar. Nem é Vamos bom lá. perguntar. Toniel Boaventura, se eu tiver errado. Ô. Desculpa, parabéns ao meu amigo Tião, tá mandando Ô. aqui um abraço. O Tony trabalha com a gente, cara. O Toniel aqui, o Colelo também trabalha com nós. É o churrasqueiro lá, mano. O Colelo de Xanxerê. Cara, o bicho faz um churrasquinho, mano, um porco a pururuca, um porco a Rapaz. pizza, cara. Mas assim, até hoje eu não comi esse porco a Você já pizza. viu que esse podcast começou em peso e só fala Só fala em comida, né? todo momento é comida. 3 gordinhos aqui, o que tu quer, né? Ó, Todo aí- momento é comida. E aí o Altemir vai lá e enxerga uma capivara no fundo da foto.
Ó, Deu tem, churrasco. tem o Tony, cara. Eu quero aproveitar aqui, ó, ao Pode ir, fica à vivo. vontade. Ô, Tony, parabéns, viu, mano? Muitos anos de vida, que Deus te abençoe grandiosamente, meu amigo. O Tony tá de aniversário hoje, cara. Então? Trabalha com a gente aí, gente boa pra Ó, caramba. aqui o Jaco falando o seguinte, ó, Tião, me lembro das vezes que dormiu no banco e dei carona pra ele lá ver a mãe, baita história. Ah, é verdade, cara. Pá, aquele momento, viu, Jaco? Então o Alan tá por aqui também. Um abraço da Mabel e Da Mia, pro da Dinho Mia do pro Tião. Dinho. Aí, ó. Ah. Vocês aqui ouviram essa história. Ô, Conhece. Mia e Bel, Dinho ama vocês, viu? Um abraço, Japa. Deus abençoe, E cara. assim, ó, só falando do Giaco um pouquinho, o cara é tão Sim. parceiro, tão amigo, que o que ele pode ajudar, inclusive aqui da Boa Notícia, o que ele pode ajudar, ele ajudou. Uma arte que a gente tem no Instagram, foi ele que preparou pra gente. Ele é um cara muito parceiro, muito parceiro. Foi mesmo. gente Giaco boa, assim, cara. Só não convidou pro churrasco, mas é muito parceiro. Não, mas ele vai fazer isso. Pode ficar Esperamos, tranquilo. né? É que agora ele Ele tem 3 fica, filhas, né, cara? É, aí pesa, né? É, pesa. Aí olha as criancinhas, o tamanho das criancinhas. Ô, Jaco, eu não sei se eu posso falar, mas eu vou contar. O Jaco falar. é. Meu filho vai casar com uma das filhas dele. Tá? Ó, Olha. tá profetizando. Então já. Profetizou. É por isso que ele falou que vai ter um churrasco e nós vamos ser convidados. Já tá um convite Ai, antecipado. ai, cara. Pois é, Ô, o boizinho de churrasco nem nasceu ainda. Depois é. Mas agora vamos falar um pouquinho também da tua vida. Eu acho muito bacana essa história da tua vida na igreja, né? Tu participou de grupo de jovens também? Conta pra Participei, gente cara. um pouquinho dessa história. Eu participei as duas Antes de começar, quando tu era jovem, também tinhas medo daquelas irmãs do ciclo de oração de coque? Ah, com certeza, né, cara? Quando eu vi, baixava a cabeça e ficava. Tem uma amiga minha que sempre que viu a irmã do coque pregar, ou era culto do ciclo de oração, não vou falar o nome dela, ela corria pro banheiro no final. É, Abração pra Camille, pode continuar. Não vou falar o nome. é que só deixa eu dar um abraço antes pra Pode Rose. ficar à vontade. O Rose, a esposa do Vela, meu amigo, são meus primos lá também. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém pra mim não esquecer. A Luciana, eu já dei um abraço. O Marcos, nosso suplente de vereador lá de Atalanta, meu parceiro. Ah, tá bom daqui O também. Juninho também, suplente de vereador de Agrolândia, meu companheiro lá. O Colelo, gente boa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que seria isso aí mesmo. Ah, e o do PG Notícias lá. O Nino. O Nino é gente boa, viu, mano? Pô, parceiro lá. Parceirão, Nino parceirão. Gente boa, Um abração cara. pra ele. Só tá faltando também um convite, né, Nino? Pra tomar um cafezinho lá. Aqui eu vi a Simara, que eu considero como uma cunhada, né? O marido dela, ele foi meu, como se for assim, meu irmão postiço, porque minha mãe estava casada com o padrasto, né? Do Wilson lá, o pai do Wilson, que era meu padrasto. E eu considero ele, a gente tem uma grande amizade e um carinho, né? Mas falando sobre o grupo de jovens, cara, então eu participei lá na Luterana. E também participei na Assembleia, né? Cara, na Luterana foi sempre... Cara, eu vou contar aqui, depois a gente corta lá e eu mando pra eles. Cara, na Luterana, uma vez a gente tava num acampamento de jovens e assim, eu sempre fui meio medroso, né? Tipo, essa cara de brabo, forte aqui, é pra agitar mais, né? Mas assim, quando mexe mais naquela parte, tipo, tem um bicho, né? Nós não sei o que, a gente já ficava com medo. Nós fomos acampar, cara. E aí, nesse acampamento... As meninas, é que na época os meninos aprontavam com as meninas, assustavam as meninas, elas ficavam tipo a 1 quilômetro de distância e os meninos a 1 quilômetro de distância pra nós fazer nossas brincadeiras lá e as meninas lá no canto delas. E cara, beleza, só que a gente tava focado em nós jogar truco, brincar de bater lata, né, cara, a gente corre, se diverte, a gente fazia um monte de coisa lá. E era bem distante, era lá no Areado, tipo, cara, posso estar em uns 15 quilômetros, talvez, de distância do interior, até no centro, né? E elas estavam longe. E nisso nós estávamos lá com os amigos, se divertindo. E daqui a pouco, daí um amigo meu fez um comentário assim, cara, eu vi uns homens de branco em cima de uma caminhonete passando ontem à noite aí. Já começamos a ficar com medo, né? Aí, beleza, só que ele jogou aquilo lá pra nós ficar com medo mesmo. Só que as meninas não sabiam o que tinha acontecido, cara. E as meninas não foram lá. Pegaram uma boneca, encheram de... Não sei onde é que elas tiraram tinta vermelha, cara. Pegaram, foram na frente do nosso alojamento lá. Saíram, cara, com o carro, né? Foram lá, botaram lá no canto, assim, uma boneca e com sangue, dizendo, vou te pegar. Daí eu falei, caramba, velho. Fiquei com um pouco de medo. Disse, não vou dar bola. E a piazada começou, meu Deus, o que é isso? Será que é aqueles caras e não sei o quê? E, cara, nós começamos a pilhar, né, cara? E daí tinha o Matias. O Matias era o cara mais brabo lá no negócio. Não, assim não é nada, estão zoando com nós. Falei, não tá, cara. Aí, beleza, fiquei de boa. Daqui a pouco, cara,
Eu disse, quer saber de uma coisa, cara? Vamos lá ver as meninas, vamos lá ver se elas estão bem, tá tudo certo, né? Aí fomos lá, cara. Chegamos lá, uma perna de boneca aqui, outra perna de boneca lá e tal. Aí eu tinha um amigo meu que tava comigo, ele pegou uma perna, uma boneca, pegou assim, pum, jogou na parede, deu aquele estouro. Cara, as meninas não falaram nada, ficaram quietos, né? Ah, não, delas falaram, né? Aí eu disse, ô, vocês estão bem? Daí elas me disseram, a gente tá bem, tia, tá tudo certo. Ah, então tá bom, voltamos pro acampamento. Eu vim dirigindo e perdi, cara, o caminho. E nisso que eu perdi, os caras acharam que eu tinha fugido, cara. Aí ficaram mais acelerados, cara. Daí acharam foice, não sei da onde. É, cara, foi uma loucura. Aí chegaram lá, cara, no acampamento das meninas, eles batiam na porta, cara. Aí tinha irmão das meninas, tinha o namorado, né, cara, assim, cara, tinha, meu... e aí, cara, eles batiam, imploravam, amor, por favor, tu tá aí. Elas quietinhas, cara, dentro do casa. Ô, amor. E eu sumido, né, cara, procurando a volta. E, cara, e eles, amor, e Marília, e não sei o que e tal. Daqui a pouco, mano, eu volto, os caras tudo pilhado. Daí os outros saíram correndo, né? E aí eu volto, saíram tudo pilhado. Chegaram lá, daí eu disse, o que aconteceu, cara? Meu Deus do céu, Tião. Voltaram, chegaram juntos e raptaram as meninas, cara. Cara, e não é que eu entrei na pilha, mano. Raptaram as meninas e eu disse, meu Deus, cara, raptaram as meninas, mano, meu Deus, e agora? Liga pra polícia, cara. E eu era o único que tinha condição de falar. Aí eu peguei o único celular, cara, que funcionava, era o meu, velho. Aí lá vai eu, né? Liguei pra polícia. Liguei, polícia, assim, aconteceu assado e tal. Cara, liguei pra um colega meu, seu Elias. Seu Elias, vem pra cá e tal. Cara, enfim, deu polícia. Eu pediram um documento, eu peguei, dei meu documento. Entreguei pra eles, olhou pra mim, eu já tinha 18 anos. E, cara, eles olhou. Cara, tu não tem mais idade de ficar postando trote nas pessoas, né? Eu falei, cara, eu não passei trote. Realmente, quando as meninas saíram lá, cara, elas viram a polícia, elas tremeram tudo. Eu tinha gravado, cara, né? Eu liguei, eles ligaram assim, eu disse, alô, polícia, tem uma boneca aqui. Falei, pô, cara, que isso? E aí, cara, marcou até hoje, né? Daí eu não contava pra minha esposa pra mostrar, né? Pô, essa parte aí ela não precisa saber e tal. Daí quando eu encontro os amigos lá, pô, Tião, já contou da boneca? Daí eu falei, cara, vocês vão começar? E aí pegou, né? Daí. É o boné. E cara, na umada, né, da luterana, lá na Martin Luther, na Assembleia. Cara, a gente tem muita história lá, cara. Eu e o Carlinhos lá, e o Gustavo, né? A gente participava bastante. Daí depois. A gente teve muitas fases ali, né? A gente tinha uma banda, cara, na igreja. Tocava. Eu sempre fui metido, né? Nunca soube tocar nada. Até hoje, eu pego o violão, faço 5 notas, abandono. Mas eu gosto do barulho. Aí eu peguei um dia, disse, vamos fazer uma banda, a igrejinha pequenininha, com som. Aí eu peguei, fui lá e... Tá, mas tinha uma bateria, mas não tinha baqueta. Fui lá na cozinha da igreja, peguei 2 conchas de feijão e louvor e dá-lhe baqueta. Então foi assim, foi bem divertido. A gente tem muitas histórias assim com os jovens, assim, sabe, cara? Tem bastante coisa assim, foi muito... A igreja faz parte de mim hoje, sabe, cara? A igreja faz parte de mim, assim. Pois é, e vigília, participaste de muito? Participa? De vigílias, olha, cara, assim, eu como trabalho, eu dei uma parada. Normalmente, às vezes eu tô aqui, outra vez eu tô lá, mas nós temos sempre uma vigília agora lá em Agrolândia e faz, olha, talvez um meio ano já que eu não participei mais. Acabou o ano passado, talvez um meio ano mesmo. Mas eles fazem todo sábado, todo sábado a partir das 10h30 lá na congregação do Serra Velha, lá na Serra Velha. E, cara, eles começam 10h30 e vão até as 3 da manhã, 4 da manhã, louvor, né, cara? Um negócio assim, top, cara. Sabe, fico até com vergonha, né? O pastor me perdoa, viu? Mas já faz um convite pro pessoal que quiser ir lá pra poder participar de uma vigília. Não, assim, as vigílias, acredito que até essa semana agora, sábado, é o último sábado do mês, né? Não, é o outro? Então, no último sábado do mês, aí sempre acontece nossas vigílias lá em Agrolândia, né? Que a Eliane Pereira falou, todo último sábado do mês. Isso aí, todo último sábado do mês na congregação do Rio Trombudo. Obrigado, pastor. Acontece nossas vigílias lá e, né, sempre
um fogo pegando, é sempre uma palavra de Deus para a vida das pessoas, sempre as pessoas não têm vontade de sair, sabe? Eles querem ficar porque, assim, o cansaço chega, mas a gente esquece que tá lá, sabe, cara? Assim, é um negócio muito top, assim, muito top mesmo, sabe? Então, todo mundo convidado, viu? No último sábado de janeiro, temos nossa vigília na congregação do Rio Trombudo. É isso aí, todo mundo convidado. Tu falou em trabalho também, Tião, vamos falar um pouquinho, porque inclusive tu é um dos destaques do 2025 daqui da Boa Notícias por conta do teu trabalho também como assessor parlamentar, né? Fala um pouquinho pra gente disso aí. Então, é outra promessa de Deus, né? A gente, como hoje o pessoal, é porque assim, a minha trajetória política se inicia em 2020. Em 2020, eu fui candidato a vereador em Agrolândia. E lá eu fui o sexto mais votado. Só que, cara, eu fui um cara que participou, eu só não queria num partido na minha época, com o conhecimento que eu tinha, que era pouco, eu não queria num partido que tinha corrupção. Então, assim, eu sempre ouvia escândalo num partido, no outro partido, no outro partido. E aí eu tinha um amigo lá que estava filiado no PSC. Só que pra mim, PSC na época não tinha escândalos também e tal. Só que não conhecia, né? Aí o pessoal lá do PSC de Agrolândia são tudo honesto, gente boa em si, né? Todo partido tem seu problema, né, cara? E aí, lá em Agrolândia, eu fui no PSC. Daí o PSC me convidou eu era afiliado, o PSC me convidou para ser candidato. Aí eu pensei e disse, não quero. Eu vou deixar. E aí foi um período que eu tinha acabado de perder minha mãe. Entendeu? Então, assim, foi um período que eu tava tentando, porque assim, minha vida com todas essas pegadas e saídas de igreja e voltava, cara, eu tava numa bola de neve, questão financeira, né? A gente ainda vem se batendo pra resolver as situações que tinha no passado. Então, assim, eu tava, cara, perdido, não sabia o que fazer. Eu queria trabalhar, somente trabalhar e pronto. Então, aí eu resolvi focar no trabalho, né? Que o meu amigo Moisés era um cara que cuidava de mim lá também. E ele sempre me insistia, cara, tu tem que focar, tu tem que ficar no trabalho, e, né? Então, peguei e tava trabalhando numa empresa lá em Agrolândia e tava me dando bem lá. Então, daí começaram a me chamar. Aí eu disse, mas cara, eu não queria, né? O Carlão, que foi candidato a prefeito, e o Renato, eles diziam assim, cara, Tião, pô, cara, tu tem, né, cara, uma chama dentro de ti, tu, né, pode se dar bem na política, tu pode ser, né, uma pessoa que pode, né, ser um destaque. Só que eu não tinha essa visão de mim, né? Eu tinha a visão do Tião todo arrebentado, né? E aí, mas beleza. Não aceitei no começo e último dia antes de fazer a convenção, né, de pegar e dizer, olha, quem são os candidatos? Tinha um monte de gente, né? Daí eu fui um dia antes falar com o Carlão e disse, não, Carlão, tu me convencesse e eu vou ser candidato. Só que, cara, eu saí lá do pó de lixadeira, da vida toda carregando tijolo, madeira, né? E, tipo, pô, sem saber nada. Aí até lembro que eu fui na frente da Assembleia Legislativa, não entrei lá dentro, fiquei na frente, tirei uma foto lá como candidato e aí aceitei o desafio. Vou ser candidato. Falei na empresa, vou ser candidato. Se tu for, eu vou votar em ti. Se tu for, eu vou votar em ti. Eu disse, gostei desse negócio, o pessoal tá apoiando. E não tive muita rejeição. E aí foi indo e depois peguei, dei minha palavra. E as pessoas que estavam lá, eles não foram, né? Daí ficou só eu, o Carlão e o Renato como candidato a prefeito. E aí a Fernanda como candidata a vereadora e o candidato Claudemiro, né? O popular gordo, que foi candidato também. E eu. Daí ficamos com 3 pessoas como candidatos a vereadores no partido, candidato a prefeito e vice, e com pouco número de candidatos. Então ali, eu não imaginava, não conhecia política, não sabia. Eu sempre fui meio envolvido em comício e tal, né? E gostava do agito, mas nunca tinha me envolvido daquela forma. Então, quando eu fui candidato, comecei a pedir voto. Só que, cara, eu tinha uma moto 2000, se eu não tô enganado, e um sonho, né, ser vereador. E aí, sem condição financeira nenhuma, e aí o partido me deu um suporte na questão de santinhos, também me deu suporte na questão de
de alguns adesivos, né? Então a gente foi dessa forma. E aí, cara, o povo começou a gostar, começou a campanha, né? A gente era um pouco limitado em questão porque tinha muita gente que tinha condição financeira de participar, eu não tinha. E começou um cara chegar assim, ó, Tião, cara, não desiste. Aí o que eu fiz? Fui lá e pedi a conta, porque daí o que aconteceu? Eu disse que eu era candidato na empresa, aí eu queria pedir voto, eu não queria mais ficar dentro da empresa, assim, eu pedir voto, eu não queria tirar 10 votos, eu queria tirar 20. E aí, cara, eu disse, vou pedir a conta. Quando eu pedi a conta, meu encarregado ficou triste comigo. Ele, não, cara, tu não podia sair, porque ele gostava de mim lá, né? Sim. E aí eu não ouvi ele, falei, pedi a conta, né? E aí ele ficou bravo, não sei se eu ganhei o voto dele, né? Até hoje é a dúvida. É dúvida, eu vou perguntar pra ele ainda, meu amigo Léo. E aí, cara, peguei, fui lá, pedi a conta e fui, meti a cara. E daí o povo viu isso aí, né? E com a história de minha que eu tinha, do meu pai, né? Eles votaram mais como um voto de tipo assim, cara, vamos ajudar esse rapaz, né? Então, assim, esse foi o voto que eu ganhei, né? E, cara, porque assim, conhecimento político eu não tinha nenhum. E aí foi, cara, que a gente se surpreendeu, né? Eu lembro ainda que no dia da eleição, cara, eu dobrei meu joelho dentro do quarto e chorei. E orei e disse assim, Deus, se for pra eu ganhar, cara, né, me coloque lá pra não causar escândalo, né? Mas se for pra eu ganhar e causar escândalo, não me deixa ir lá, cara. Não me deixa, entendeu? Eu quero ser um vereador honesto, um vereador que vai poder fazer alguma coisa, elaborar projeto, fiscalizar as obras. Esse era meu objetivo, trabalhar com a comunidade, enfim. E aí, a gente foi bem votado. Eu fui o sexto mais votado de 49 candidatos a vereadores, né? Sem condição financeira de pagar alguma coisa. As pessoas, cara, davam assim, ó, Tião, toma 50 aqui pra te ajudar no combustível da tua moto. Eu pegava a bicicleta, ia pra o interior, cara, de bicicleta. Assim, foi muito legal, assim. Foi, cara, uma campanha, assim, que gostei demais, sabe, cara? Eu gostei demais. E aí, assim, fomos indo, cara. E aí, o pessoal ajudando, incentivando. E, cara, daqui a pouco os jovens, né, se identificaram comigo. E aí, tá. Chegou no momento da eleição, eu tava lá na igreja, né? Tava esperando o resultado lá na igreja. E o pastor me ajudou, o pastor Yusimei me ajudou também. Nós tínhamos conversado e tal. Claro que ele não pôde trabalhar daquela forma que ele gostaria, porque nós tínhamos candidatos que iam lá e, né, a gente não podia pegar e chegar e descancarar, né? Então, assim, a gente trabalhou tranquilo, ele deu liberdade de poder pedir votos, então foi bem tranquilo. E aí chegamos. O que mais doeu na população, cara, foi em mim também, né? Não só na população, mas em mim também. Foi que eu tirei 294 votos, fui o sexto mais votado e não me elegi, sabe? E aquilo ficou uma frustração. Aquilo, assim, eu não fiquei frustrado. Confesso pra ti que eu fiquei, assim, lisonjeado, sabe? Disse, poxa, alguém confia e acredita em mim, né? Porque eu já não acreditava muito em mim. E aí, mano, cara, quando a gente viu lá, vereador com 170 votos, ganhou, entrou e tal, mas a gente não entende de legenda, né? Pois é, esse é o grande problema, né, Tião? Só para pegar um pouquinho o gancho aí. Eu acho uma porcaria a legenda. Porque a gente vê candidato com 150 votos entrando e o candidato que tirou 300, 400 votos ficando de fora porque a legenda colocou. Aí, aquele cara que fez 800 votos de um partido puxou dois que não entrariam para... Teve caso, teve um, acho que foi, se eu não me engano... 70% das eleições são... Eu vou puxar aqui um caso que aconteceu na eleição federal. Giovana de Sá. Também. Fez 80 mil votos, eu acho, né? E teve gente com 40 mil que entrou por causa da legenda. E ela ficou de fora na época. Ficou. Entende? Então é bem complicado. Por mim, não deveria existir essa história de legenda partidária. Infelizmente... Vai ter sempre, né, cara? Vai ser difícil esbarrar, né, cara? Mas seria muito bom os mais votados serem o vereador. São 9 vagas. 9 vagas, os 9 mais votados. Acabou. Exatamente. E falando nisso, vamos falar em vagas, então, em vereador, candidato na próxima eleição? Cara, é uma coisa assim que dá uma pulguinha atrás da orelha minha também, tá? Não sei te dizer. Eu era para ser candidato a vereador agora, não fui por questão do meu filho, né? Ia nascer um bebê bem no período eleitoral. Então eu não quis ir, mas assim, cara, tem uma chama. Eu trabalho hoje, estou ativo dentro do município. Tem uma vereadora lá que é minha parceira, a vereadora Lígia, né? Ela me dá espaço no governo também para poder ajudar ela e ela me ajuda muito.
Assim, cara, eu acredito que posso, né? Quero tentar uma majoritária, talvez vice, né? O Toniel tá falando aqui, ó. Tião, futuro prefeito de Agrolândia. Amém, se Deus quiser. Pega aí, ó. Não, eu acredito que um dia eu tenho um desejo no meu coração, né? E um dia ser candidato a prefeito ou vice, né? Eu tô estudando hoje também para isso, eu tô fazendo faculdade de gestão pública, né? É um rapaz que não era formado, né? Acabei meu ensino médio depois que comecei a trabalhar com o deputado Marcos. Então, tenho sim o desejo de ser vereador, ou prefeito, ou vice-prefeito. A gente tem que ver os números do cenário político, né? Pra gente ver como a gente vai chegar lá. Hoje, graças a Deus, a gente tem um bom diálogo também com o prefeito atual, né, cara? A gente respeita bastante, então, assim, o vice-prefeito também. Assim, cara, tá bem tranquilo. O cenário tá bom também. Então, assim, vamos ver os números, sabe? O que vai me deixar com essa vontade, com esse ânimo é o número. Se a população insistir e querer que eu vá mesmo, a gente vai estar lá. Sempre disposto, né? Mas... O senhor quer falar alguma coisa? Pode falar. Ali sobre a situação do deputado Marcos, então, depois de toda essa história política que eu fiz no município, chegou o momento de eleição desse ano, tipo esse ano agora. Chegou o momento de eleição. Nas primeiras cidades que o deputado foi em Agrolândia. Chegou na Agrolândia, conversou com o ex-vereador Claércio. Aí o ex-vereador Claércio, ele tinha um compromisso, não pôde, né? Aí o Claércio me ligou e disse, ó, Tião, tem um cara aí que é candidato, vai ser candidato, e eu acho que ele vai se eleger, tu não quer apoiar? Só que, cara, pra mim era tudo novo, poxa, saí de uma eleição, tava trabalhando de auxiliar lá, mecânico, tipo, não tava de mecânico já, então, tipo, cara, eu não queria mais, eu queria ser candidato a vereador. E nisso ele foi lá, me convidou, fui na casa do Moisés. E aí sentamos lá, um dia de chuva, nem tinha ido trabalhar naquele dia, acredito que era uma quarta-feira. E aí ele sentou lá, né, o deputado Marcos, até a gente brinca hoje, quando a gente conversa, a gente fala assim, chegou lá assim, Tião, eu sou candidato a vereador, sou candidato a deputado, sou vereador em Blumenau, fui 3 vezes vereador, 2 vezes mais votado. Daí eu disse, não, beleza, cara. Daí eu tava bem durão, assim, porque eu queria ser bem crítico, né, do cara que eu vou decidir. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, deputado. Né, eu disse, o que o senhor fez pelo Blumenau durante esse período de vereador? Porque assim, pô, legal, o senhor foi 3 vezes vereador. Mas o que o senhor fez aí, cara, durante esse período? Aí, cara, eu estava preparado, né? Ele chegou assim com Tá com a espada. Não, eu não estava preparado. Né? O deputado chegou, cara, com um panfleto desse tamanho assim. Aí ele tinha 6 folhas. E, cara, aquelas 6 folhas eram todos os projetos que ele tinha feito, aprovado dentro da Câmara de Vereadores durante o período que ele estava como vereador. Aí, cara, começou o primeiro projeto de lei, começou o segundo, terceiro, quarto. Falei, cara, deputado Marcos, tô contigo. Né? Já ganhei, não quero mais saber. Tinha um rapaz me chamado, eu não tinha confirmado pra ele. Aí, cara, apoiei ele sem saber que ele não era apoiado pela convenção e tal, né? Aí eu falei, cara, e agora? Daí eu disse, dei minha palavra pra ti, eu sou candidato, eu vou te apoiar e ponto. E eu acho que ele gostou dessa minha postura. E foi passando o período ali, eu fiz umas reuniões com a nossa liderança lá, e aí a gente conversou, no segundo dia, na segunda conversa, ele foi lá, me pagou um café, sentou assim que nem nós, tava ele, a esposa e eu assim, como se nós estivesse aqui agora. Ele pegou e disse, Tião, tu faz o quê? Eu falei, faço isso. Eu falei, olha, eu vou dizer um negócio pra ti. Eu gostei de ti, conheci um pouco da tua história. Se eu me eleger, eu vou te chamar pra trabalhar comigo. Olhando no fundo do meu olho, cara. Aí eu olhei pra ele e falei, ô deputado, o senhor tem muita gente aí pra chamar, né? O senhor tem gente aí que trabalha com política. Ele falou, não, eu vou te chamar. Eu falei assim, não, mas senhor, vamos ver isso pra frente. O senhor tem muita gente pra prometer ainda. Daí ele pegou o cara, eu acho que ele ficou indignado, né? Ele falou assim, ô Tião, escuta só, tu não me conhece, mas eu sou um cara de palavra. Então, assim, se eu ganhar a eleição, tu vai trabalhar comigo. Cara, aquilo passou tanta firmeza pra mim. Mano, eu peguei aquilo, botei no coração, cheguei em casa, contei pra minha esposa, né, que não era minha noiva na época. Contei pra mais uns amigos, teve alguns amigos que disseram assim, Tião, esse cara só vai pegar teu voto e tal. Daí eu falei, cara, será? Não, mas ele trouxe firmeza, ele deu a palavra, né? Sabe que a gente fica um pouco pensando político e tal. E, cara, foi passando o período, a gente trabalhou, ele
cumpriu com a palavra dele. Depois que ele ganhou a eleição, ele me chamou, né? A gente conversou. Ele disse, olha, cara, eu quero que tu venha trabalhar pra mim. E aí isso cumpre mais uma, né, uma promessa de Deus na nossa vida. Então, assim, cara, somente Deus pra fazer isso, né? Tipo, trabalhar pra de onde eu saí pra trabalhar com um deputado, e muita gente pergunta como ele conseguiu, como é que ele, né, ele chegou até lá, cara. Eu digo pra ti, cara, que Deus que me colocou lá, sabe? Ele sabe o momento de me tirar e sabe o momento de a gente ficar. E Deus tem cumprido muito nisso na vida do deputado Marcos da Rosa. E, cara, eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque, assim, eu conheço outros políticos, né? A gente hoje conhece outros políticos. E, cara, eu nunca vi, né, um deputado que fala o que prega, né? Ele vive o que prega. Então, assim, cara, é incrível, sabe? Tipo assim, eu sou um bom marido. Beleza? É fácil ser um bom marido falando que tu é um bom marido. Mas o cara... Isso aí, como é que tu vai saber que o cara é um bom marido? Através da esposa. A esposa vai lá, cuida do marido, entendeu? A gente foi em alguns roteiros, cara. Ele tava assim, tranquilo. Seu Tião, pega a bolsinha ali pra mim, que minha esposa preparou um lanche pra mim. Pô, cara, isso é ser um bom marido, né? A esposa preparar um lanche pra ele. Aí chega lá, ele tem intolerância à lactose. Tem lá um leite lá, zero lactose pra ele. E tal. Eu falei, cara, tu tá com moral, hein, deputado? Tá com moral. Então tu vê assim, cara, o cara é um bom pai, entendeu? Os filhos gostam de estar perto dele. Ele é um cara que diz pra ti que é sim, não é não. Vai conseguir mandar recurso? Vou. Não vai? Não vou. Nesse momento não dá. Então assim, cara, é fácil trabalhar. Ele contou, né, pra nós, assessores, um dia a gente teve uma reunião de coordenadores, que eu sou coordenador regional, eu cuido de 28 municípios, e nós temos mais, acho que são em 8, se eu não estou enganado, coordenadores, e aí tem mais os assessores, né? Então, assim, cara, ele chegou um dia numa reunião lá, ele falou assim, olha, gente, eu vou contar um negócio aqui. Teve uma pessoa que foi lá no meu gabinete, pediu recurso e queria me comprar. Ele disse, ó, eu te dou tanto, o senhor me dá tanto, e eu te devolvo tanto. Aí o deputado pegou e falou assim, se tu tem tantos minutos pra sair daqui, senão eu te dou voz de prisão e tu vai ser preso. O cara pegou o documento e saiu correndo, entendeu? Ele contou isso pra nós na nossa reunião e falou o seguinte, se eu sonhar, né, ou chegar alguma conversinha pra mim que vocês estão envolvidos com corrupção, essas coisas assim, na hora, vocês estão fora do meu gabinete e vocês também vou fazer de tudo pra conseguir prender vocês com provas reais. Então assim, cara, trabalhar pra um cara desse não te arde uma chama, uma vontade de ser um bom político, cara, entendeu? Tipo assim, que tenha 100 políticos, cara, que possa ter lá 100 deputados, vamos dar um exemplo. Desses 100 deputados, que tenha 2, cara, que são da mesma forma que o Marcos da Rosa, esses 2 vai te fazer tu ser um terceiro, entendeu? Então assim, cara, isso aí que motiva a gente estar na política, sabe, cara? Que essa vontade, essa chama de querer fazer as coisas certas, de querer ser uma pessoa de postura, sabe, cara? Então isso aí é o que conquista a gente, sabe, cara? Então o deputado Marcos, assim, é um homem de palavras, sabe? Um cara, assim, que... é a minha eterna gratidão. E ele deixou um legado muito bacana em Blumenau também, né? Eu falo porque eu trabalhei 2 anos ali na Rádio Menina, então conhecemos bastante Blumenau, trabalhei... E eu fazia unidade móvel nas ruas com o povo, a gente sabe que politicamente ele deixou um grande legado na cidade de Blumenau. Isso é importante frisar. Não conheço ele pessoalmente, nunca conversei com ele, mas a gente escuta histórias, né? Ainda mais o repórter investigativo, que nem no meu caso. Então, assim, a gente escuta boas histórias dele. Então, isso é importante. Que ele passou, onde ele passou, ele deixou histórias positivas. Exatamente, mas ó, se tu não conhece ele pessoalmente, segundas-feira eu tô aqui em Blumenau do Gabinete Regional, está meu convidado para fazer parte com a gente lá. Vamos lá, uma hora dessa a gente vai lá. Pode esperar que a gente vai por lá, deputado. É isso aí, um abraço, deputado Marcos. Deus abençoe você e sua família, viu? Só pra gente finalizar aqui, tu tinha falado antes que ele não era apoiado pela convenção, depois isso mudou? Cara, assim, ó, a gente foi conversando, né? Ele não era apoiado pela convenção, mas Deus tinha falado pra ele que um ia sair e outro ia entrar. Tipo, um ia sair e ele ia entrar. E Deus falou pra ele, olha, Marcos da Rosa, né? Olha, né? Deus manda dizer pra ti, assim, assado. E ele pegou aquilo no coração dele e foi isso que fez ele não desistir. E aí, a gente passou por esse período e realmente, cara, uma pessoa desistiu. Entende? Ele não quis mais. Ele tinha um apoio da igreja, da convenção, da assembleia e pegou e disse, olha, não quero mais. Beleza e tal. Aí ele pegou depois, fizeram uma nova convenção, enfim, né? Aí chamaram o deputado Marcos. Marcos, tu é o nosso
apoiado, né? E aí, cara, ele entrou, assim, sabe? Já era um pouco tarde, já era, mas assim, foi na corrida, ele, graças a Deus cumpriu o propósito e entrou, né? E aí a gente depois descobriu que o cara que desistiu, Deus falou com ele também, dizendo, olha, não é teu momento, cara, entendeu? Não é teu momento agora, eu te dei essa liderança agora, tu vai ficar aí dentro, depois que der, né, tu encerrar, aí sim, quem sabe tu vai e tal. E aí, né, tipo, cara, a gente descobre as coisas que Deus vai trabalhando de uma forma pequenininha. Bacana que os dois ouviram a voz de Deus, né? Exatamente, cara. Então, assim, nós, todas as pessoas, nós todos somos crentes, né? Todos são pastores, né? Então, assim, isso é bom também trabalhar. A gente tem devocional nas segundas-feiras em Blumenau, às quintas, se eu não estou equivocado, quarta-feira tem devocional lá na Assembleia Legislativa, né? Tipo, a gente tira um momento para cantar um louvor, falar do amor de Jesus, né? Pessoas estão sendo convertidas né, dentro do gabinete. Então, assim, cara, a gente está fazendo o possível, né, para fazer a diferença lá no nosso ambiente. Então, essas coisas assim que ficam a marcas, né? Então, a gente fica faceiro demais, assim, com a história, sabe, cara? E com como Deus vem trabalhando. E para se cumprir na minha vida, teve que se cumprir na vida do deputado Marcos, para depois se cumprir na vida do Tião, para depois se cumprir na vida do Toniel, que estava aqui, do Colelo, né? E Já pensou se uma pessoa dessas desiste? Olha quantos propósitos são deixados por conta de uma desistência, né? Exatamente, cara. E aí, falando de desistência agora, Tião, até pela tua história de vida, tua superação, eu queria deixar só uma mensagem para quem está passando por uma dificuldade nesse momento. Cara, até tava pensando, né, cara, e pensando assim, poxa, cara, como é que Deus fez tudo isso na minha vida, o que eu fiz para acontecer isso, né? E, cara, tem um versículo bíblico que fala assim, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Então, assim, quando eu resolvi, cara, buscar realmente as coisas de Deus. Ah, Tião, o que é buscar o reino das coisas de Deus, cara? O reino de Deus, cara, é orar, estar envolvido com a igreja, cara, né, fazer as vontades de Deus, cara. E realmente as coisas, tipo assim, tu se despreocupa, porque às vezes a gente fica muito buscando com o nosso braço, né? Pô, você tem um bracinho forte aqui, eu consigo levantar isso daqui, mas, cara, de tu fazendo repetidamente isso daqui, vai, volta, te dói o braço, né? Então, assim, cara, tem que entender que, assim, cara, Deus quer fazer isso pela gente, entendeu? Disse, ei, Tião, calma um pouquinho, deixa que eu vou fazer, descansa. Entendeu? Eu também quero fazer isso por ti. Então, assim, cara, a palavra que eu tenho hoje, né, para alguém que tá passando por alguma dificuldade nesse momento, buscar em primeiro o reino de Deus, sabe? Que todas as coisas serão acrescentadas, né? Porque Ele é o dono do ouro, da prata, né? Ele é o cara que vai cuidar de ti, Ele que criou o mundo, né? E, cara, Ele sabe do momento certo, na hora certa, vai acontecer, sabe? Então, seria essa a palavra, assim, que eu tenho, né, de incentivo. Assim, porque se Ele fez na minha vida um cara que para a sociedade, às vezes, não seria nada, cara, entendeu? Então, tipo, cara, na sua vida Ele pode fazer também, sabe? Eu falo isso com muita alegria porque eu tô vivendo a família, entendeu? Eu tive uma família destruída, cara, assim, eu tive uma família, assim, completamente arrasada, né? Quando eu perdi minha mãe, cara, o Giacomo falou ali, não sei se eu posso ainda comentar. Pode, fica à vontade, tempo é teu. Cara, assim, ó, quando o Giacomo comentou ali da minha mãe, cara, eu e minha mãe, a gente não teve um relacionamento bom, sabe? Eu e minha mãe, ela era uma pessoa alcoólatra, né? E aí eu tinha uma irmã, tenho até hoje, a Nair, né? E o irmão Jair e a Catarina. E, cara, aí eu cresci com a minha irmã, né? Então eu peguei, assumi o papel de liderança, homem da casa e tal. E, cara, então assim, quando a minha mãe, ela tinha problema alcoólatra e tal, a gente passava por muita dificuldade. Eu brigava com ela, agredia ela com palavras, soltava, olha, a boca nela, agredia a minha mãe também. Eu não fui um filho bom, entendeu? E hoje, cara, dói muito, cara, sendo pai. Cara, tu vê assim, pô, tu acorda de madrugada pra cuidar do teu filho, né? Tu tem que acordar de 2 em 2 horas quando é bebezinho pra dar mamar. Então, cara, só quem passa por isso sabe, né? E naquele momento eu não valorizava. Então, assim, tive problemas, cara, com ameaça, entendeu? Tipo, cara, nunca isso vai sair da minha ficha criminal, digamos assim, né? Então, assim, cara, fui vivendo essa fase horrível. E, cara, minha mãe gerou uma doença,
né? E daí assim, só que aí eu ficava só em casa, eu saía de casa, deixava minha irmã com a minha mãe e saía fora. Eu não quero ficar vivendo esses problemas aí, dormia na casa do fulano, ciclano, do beltrano, passava Natal na casa de um, de outro, cara, e daí nesses momentos eu abandonava a minha irmã, sabe? E aí nesses momentos a minha irmã ficava só com a minha mãe, e aí, tipo assim, os caras se aproveitavam, né? Chegavam lá em casa, me pegavam na minha mãe e diziam, ó, cara, eu tô dentro comigo, nós vamos, né, partir pra cima da tua filha. Eu tenho uma prima minha que ficava próxima de nós lá, que ela falou o seguinte, ela disse assim, olha, Nair, né, ela falou pra minha irmã, se um dia tu teve que vir fugida da minha casa porque um cara queria pegar, abusar você, entendeu? Então assim, cara, eu não sabia disso, não passava na minha cabeça, né? O que a minha mãe se sacrificava pela minha irmã, por mim. Então, assim, eu tinha visto algumas cenas na minha cabeça, né? Então, assim, graças ao bom Deus, cara, sumiu todas as pessoas, não existe aqui na minha cabeça nenhum um rosto daquela época, porque talvez a gente cresceu agora, né? A gente pode, as pessoas estão mais velhas, a gente pode querer fazer alguma coisa, vingar as próprias mãos, a gente não sabe, né? Então, graças a Deus, eu não tenho essa raiva, esse... Então, assim, cara, a gente passou por essas dificuldades aí e eu fui muito rebelde. E quando eu fui abraçar, daí minha mãe foi mudando aos poucos, entendeu? Parou de beber, arrumou o seu Otávio, né? Que é o meu padrasto, que eu até vi o Wilson aqui que eu falei. Então, ela casou com o seu Otávio ali e ficou junto. Então, a nossa vida foi mudando. E quando minha mãe teve a atitude de mudança de vida, eu fui dar o meu primeiro abraço na minha mãe, entendeu? Tipo, mãe, eu te amo, né? E, cara, mas eu já tinha 18 anos de idade quase, entendeu? 17 para 18 anos. E aí, É uma baita de uma história, né? então assim, minha mãe foi... Fala, namoro. Então, a minha mãe foi adoecendo. E aí eu lembro que eu discuti com a minha irmã, saí de casa, e minha mãe dizendo, volta pra casa, Júnior, fica aqui e tal. Eu dizia, não, mãe, eu não quero mais ficar aí e tal. E aí a mãe dizendo pra mim, senhora, eu tô adoecendo. Daí eu disse, tá, mas o que a senhora quer que eu vá no hospital? Daí eu trabalhava na confecção. Daí ela foi no médico, o médico, pelos sintomas, disse que ela tinha depressão. E daí ela começou um tratamento para depressão. E a minha mãe foi adoecendo um pouco mais, debilitada, começou a não andar mais, não falava mais, começou a ficar só deitada. E, cara, eu fui lá e pesquisei no Google, né? Disse, cara, o que minha mãe tem? Aí minha mãe tinha dor na garganta, infecção na garganta, dor de cabeça, ela reclamava demais. E fui procurando tudo que os sintomas que ela tinha. Cara, levei um choque quando descobri que a doença da minha mãe era HIV, entendeu? Pô, aquilo foi um soco na boca. Só que os caras já tinham dado remédio pra depressão, mano, entendeu? Então as células da pessoa, quando tem a doença, que ela testa positivo, cara, é completamente, tipo, arrebentada, entendeu? Não tem mais aquela... E, cara, então aquilo ali foi um soco na minha boca, um soco na boca da minha mãe. E aí, agora? Agora tem que esperar o tratamento. 15 dias pra chegar no tratamento. Os 15 dias mais sofridos da minha vida, sabe, cara? Os 15 dias, assim, que pra chegar no tratamento, pra mim imaginar chegar no tratamento. Aí eu pegava minha mãe, daí antes de tudo esse diagnóstico, cara, eu botei minha mãe um dia no carro da saúde, ela toda dura, não conseguia se movimentar, não falava e só mexia a cabeça que sim, que não. Então eu botei ela dentro da van e vinha segurando ela com as costas, assim, porque ela não podia ficar sentada, não conseguia, só deitada. Doía as costas, sabe? E, cara, então essas coisas me marcaram, sabe? E quando eles levaram ela pra casa, aí eles disseram, olha, agora tem que aguardar, entendeu? Aguardar pra ser encaminhada pro Rio do Sul. E minha mãe começava a dar febre, entende? E a febre causa convulsões. E algumas vezes ela teve convulsões, eu tava trabalhando, porque eu tinha que trabalhar, cara, sabe? E aí ela teve convulsões, me ligavam, iam correndo lá. Ó, tua mãe passou mal, eu saía desesperado, cara. E nesse período que eu tinha brigado com a minha mãe, eu fiquei na casa do Japa e da Kathleen, onde que a Sodindo da Mia, né? E da Bel. E fiquei lá, cara, por um período, assim, um momento sofrido, cara. Aí a gente foi pra Rio do Sul e Deus colocou uma médica lá, cara, que conseguiu encaminhar ela pra Rio do Sul. Chegamos em Rio do Sul, lá eu apanhei da vida, cara, sabe? Lá foi a surra que eu ganhei. Lá eu cheguei, eu vi minha mãe deitada na maca, já sabíamos o que ela tinha, e a minha mãe me pegava pela mão, cara, sabe? Ela pegava na mão, me puxava próximo dela e me passava
próximo dela, assim, queria que eu puxasse perto dela e passava a mão no meu rosto, sabe? E, cara, eu chorava igual criança pequena, sabe, cara? Eu chorava demais. Eu dizia, mãe, quando tu sair daqui eu vou te tratar como uma princesa, como uma rainha, como você deveria ser tratada. E, cara, e aí ela me puxava, né? E limpava minhas lágrimas, sabe? E daí, cara, foi o momento que eu tive a oportunidade de falar pra ela assim, mãe, tu quer aceitar? Tu acredita que Jesus pode tirar dessa cama? Ela disse sim, acredito. Eu mexi a cabeça que sim. Aí eu disse, então vamos orar. Tu quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ela fez que sim, cara. E ela aceitou a Jesus e eu chorava igual criança pequena daquele hospital. O pessoal não entendia o que estava acontecendo. E, cara, então, assim, aquilo marcou, sabe, cara? Quando o Giacomo falou ali de dormir na rua, cara, eu dormi na rua 2 vezes, porque eu não tinha condição de ir pra Grolândia e voltar, sabe? Daí eu dormia na rua, tinha um cara que me dava carona às vezes pra voltar, daí depois o Matheus, um amigo meu, ele morava em Rio do Sul, me deixou dormir na casa dele, depois consegui ficar num abrigo, sabe? Então, assim, foi, assim, cara, uma turbulência danada nesse período, sabe? Um momento de dor. Então, cara, eu só entendi uma coisa, cara. Eu fui no culto, naquele momento desesperado, e cheguei lá e disse assim pra Deus, que a minha oração era, Deus, eu quero minha mãe de volta, eu quero tratar bem ela, traz ela, deixa ela viva e tal. E aí, cara, eu fui no culto e lá Deus falava no culto dizendo assim, cara, vocês são servos de Deus. Vocês estão aqui na terra porque vocês são servos. Deus é o rei. Entendeu? O servo não manda no rei, quem manda é Deus. Ele sabe o que faz, porque ele sabe o que é melhor pra você. E, cara, eu não entendia daqui a pouco, né, cara? Senão você tem que parar e dizer assim: Deus, eu quero. Dizer assim: Deus, seja feita a tua vontade. E, cara, eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí meu amigo que tava do meu lado, o Jailson, lá de Laurentino, ele disse assim pra mim: assim, o que que deu, mano? Fica tranquilo, vai sair dessa. Aí eu falei assim, não vai mais, já. Daí eles, para de ser louco, cara, o que tu tá falando? Eu falei, não vai mais, cara. Ela faleceu, não vai mais. Deus é o que Deus quer. E aí, cara, fui lá pra cima. Ela tinha passado, ela fez 3 cirurgias na cabeça, sabe? Te drenaram um líquido, ela ficou careca. E aí, naquele período, eles pegaram e fui lá. Daí, no outro dia, eu fui visitar ela. Daí, nesse período, ela ficou 30 dias ainda no UTI, sabe? Lá dentro fazendo tratamento. E aí eu tive que pegar, cara, e procurar um trabalho. E daí eu fui trabalhar de servente pedreiro numa consultora. E aí, eu trabalhando lá, eu não podia ver minha mãe no período que o médico dava a resposta, entendeu? E daí toda vez eu era o perdido, sabe? Imagina assim, Marlene, não tinha ninguém das 2h30, porque não tinha como ir, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, mas eu tinha que ter dinheiro, porque eu tinha que dar uma fralda, eu tinha que dar um desodorante, eu tinha que dar as condições básicas pra ela, né? Que ela precisava. Precisava naquele momento. Isso, então eu tava trabalhando para conseguir o recurso para ela, né? Alguns amigos meus vieram de Otacílio Costa para me ajudar, o Wallace e tal. Então assim, teve muita ajuda, sabe, cara, muitos amigos meus lá. Então, cara, esse período ali, quando eu fui pro culto que eu entendi, eu comecei a orar, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha, se for que ela fique. Amém, se não for, amém. E cara, no outro dia eu fui chamado. Daí eu fui lá ver ela de manhã, eu faltei no trabalho para ir ver ela. Aí era numa segunda-feira. Segunda-feira eu cheguei, encostei a mão nela, ela tava fria já, estava, né, bem fria. Daí eu disse, cara, só dei me despedi naquele momento. Dei beijo, disse que te amava. Fiz tudo que alguém quer fazer, sabe, nos momentos de dificuldades. Cara, eu fiz de tudo lá, entendeu? Me despedi da forma que eu consegui. E aí peguei e saí, né? Falei, ó, minha mãe não tá bem. E o médico falou assim, olha, a gente acha que tua mãe deu uma morte cerebral. E aí você precisa desligar os aparelhos. Aí tu imagina, um cara de 18 anos de idade, cara. Uma irmã de 14, sabe? Ter que desligar os aparelhos. E aquela responsabilidade, mano, de tu dizer assim, né? Porque a gente não entende a medicina. Tem gente que já saiu de uma morte cerebral. Tem gente que, né, por milagre. Mas assim, a gente que crê em Deus, a gente imagina que vai dar um milagre. E eu disse que eu não sei o que fazer, eu não quero. Não, mas assim, cara, a gente vai fazer os testes, fica tranquilo, conversa com a família. E eu não queria conversar com ninguém, cara. E aí peguei e saí. Fui pra casa de um amigo que eu tava. Aí na segunda-feira da terça voltei de novo, porque daí eu já estava sabendo. Aí o médico falou, olha, o senhor vai lá, faz os procedimentos todos, né? Que a gente tem quase 100% de certeza que a tua mãe faleceu. E o senhor vai ter que desligar os aparelhos.
cara, aquilo me tirava, eu não entendia. Pô, eu disse, Deus, beleza, tá tudo certo, mas então faz a tua vontade. Na quarta-feira de manhã, de tarde, eu tinha feito tudo já. Chegou quarta-feira à tarde, me ligaram pra ir no hospital, queriam falar comigo. Daí chegaram lá, perguntaram o que aconteceu e tal. Aí, né, contei a história, né, que ela gerou a doença, né, enfim, por causa da situação. E aí, ela pegou e ela disse, olha, então, quero dizer pra ti, tu não tem mais nenhum familiar? Eu falei, não. Então, quero dizer pra ti, que tua mãe acabou de falecer, teve uma parada cardíaca, né, não resistiu e faleceu. Naquele momento eu chorava de alegria, ao mesmo tempo de tristeza, entendeu? A alegria porque eu não precisei desligar os aparelhos, a tristeza é porque eu tinha perdido a minha mãe, sabe? Então, assim, cara, foi um momento, assim, triste pra mim. Mas foi um momento, assim, que foi necessário. Hoje, olhando para o que eu tenho vivido, né, e talvez isso, pra mim, agora encerrar a própria minha fala, porque a gente sabe que tem pessoas que, jovens, adolescentes, que foram igual eu, tiveram a abertura para drogadição, tiveram a abertura para o alcoolismo, né? Tiveram todos esses momentos. E, cara, eles não respeitam realmente o pai e a mãe, entendeu? E, cara, eu, por experiência própria, vendo o que a minha mãe passou, né? E até hoje a gente ficava preocupado, será que eu, né? Foi de a gente ter, será que a gente tem? A gente ficava preocupado, né? Aí depois fizemos vários testes por anos, e daí um dia a mulher perguntou, por que vocês fazem teste? Eu falei, sabe, porque minha mãe tinha positivo. Daí ela disse bem assim, cara, vocês não precisam fazer, entendeu? Já passou, já era, se fosse pra ter, já tinha gerado. Então fica tranquilo. E graças a Deus, a gente, né, graças ao nosso Deus, a gente não tem nada, a gente graças a Deus, né, mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, cuide do teu pai, da tua mãe, enquanto vocês estão vivos. Eu tô tendo a experiência hoje de ser um pai, sabe? E passando pela dificuldade que eu passei quando a minha batia, agredia a minha mãe e não sabia do sofrimento que ela teve pra me ter. Então tu imagina a frustração que é isso, ter um filho rebelde em casa, entendeu? E às vezes o pai, por mais que seja louco, cara, entendeu? É pai e mãe é mãe. E eu só fui entender que mãe é mãe a partir do momento que minha mãe tava no leito de morte e me puxou para perto dela para dizer tá tudo bem, entendeu? E para mim tava horrível, porque não tava tudo bem. Eu tinha sido o pior filho possível para ela. Entende? Então, assim, cara, ame seu pai, ame sua mãe, diga que ama, cara, sabe? Porque você não sabe o dia de amanhã, entende? Então, assim, cara, Deus te dá a oportunidade de todo dia acordar de manhã e dizer pro teu pai, pra tua mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, pai, né? Quantas vezes vocês fazem isso, as pessoas fazem isso, né? Não fazem, eles esquecem, acham que o pai é pra sempre, que a mãe é pra sempre, né? E, cara, não é pra sempre, sabe? Então, assim, cara, essa é a minha talvez palavra para incentivar os jovens e adolescentes, sabe? Famílias e, cara, se amem, sabe, cara, que assim, ó, cara, se fosse hoje para mim encerrar, né? Vou ser bem sério para ti. Às vezes me chamam de louco, mas assim, se fosse para mim encerrar minha vida hoje, disser assim, tchau, acabou. E agora? Se, cara, o que eu queria para as pessoas é que elas se amassem mais, discutissem menos e tivessem menos vontade de querer passar por cima do outro, porque a gente não é nada, cara. A mesma dor que o rico passa, o pobre passa também. Se o rico tem uma dor de dente, o pobre também tem, e a mesma dor, a condição é o dinheiro, mas ele vai morrer igual, entende? Então, assim, cara, esse é o negócio, entendeu, cara? As pessoas têm que entender isso, que ninguém é mais que ninguém. Aproveitar o gancho aí, falou em pai, chegou aqui na live o Francisco Santana, meu pai, lá em Ibirama. Tá aqui acompanhando, tá botando que papo legal, dizendo que é verdade o que tá falando. Pai, obrigado pela audiência. Aproveitar o gancho, a gente tá falando de família. Aproveitar a oportunidade também, ele sabe disso, né? A história não muda muito. Quando é pequeno, quando a gente é mais novo, hoje tem 31 anos, sou pai, tem 3 filhos. Um filho, Isaac, Isabela, Isadora. E a vida nos ensina muita coisa. Quando tu vira pai, a página dá uma virada que aí tu lembra... Aí tu lembra do teu pai, da tua mãe, da tua infância, de tudo que tu viveu. Eu e meu pai tivemos diversas avenças, isso não é novidade, mas no fundo ele sabe que eu amo ele também já falou pra mim que me ama. E é legal, grande também comunicador. Hoje eu tô na área de comunicação, venho na área de comunicação desde os 16 anos, atuando na rádio, começamos lá na rádio comunitária de Ibirama, mas foi ele que foi também dando uns primeiros passos. Depois veio esse cara aqui, já tô falando para deixar ele tomar o fôlego, porque também passou momentos muito difíceis,
Mas eu sei, tivemos aí muitas divisões de conversas. Eu me aventurei numa outra área, daqui a pouco ele veio e me resgatou para a comunicação de volta, porque comunicação é política, é outras coisas. Tu tem que sentir na pele, muita coisa. Até estava preparando uma outra pergunta para ti. Altemir vai se recuperando, para quem sabe das histórias aí. Altemir também teve recentemente, né? Há 3 meses eu tive a perca do pai dele. Essa decisão que a gente teve que tomar também, sabe? De um dia para o outro, tu saber que teu pai está com câncer e em questão de 20 dias ele partir. E a gente chegou numa decisão que a gente levou ele para o hospital. Eu passei uma semana com meu pai no Rio Grande do Sul, onde ele morava, e eu me emociono porque meu pai foi meu maior exemplo. E não, fica tranquilo. Pera. eu sempre digo, valoriza teu pai, valoriza tua mãe, porque uma hora eles vão. Eu fiquei lento, minha mãe era um adolescente rebelde e tal, e com meu pai eu pude aproveitar isso, sabe? E a gente também teve que tomar essa decisão, meu irmão estava lá com meu pai no dia que ele voltou pro hospital, e o médico disse, nós vamos entubar, nós vamos, se por acaso ele tiver uma parada, vai ter que botar aqueles aparelhos, vai machucar ele todo. Meu pai com 77 anos, então a gente teve que tomar uma decisão. Meu pai não tinha mais volta. Em uma semana o câncer passou do estômago, pegou toda a perna dele. Então assim, a gente teve que optar pela decisão. A gente optou pela decisão menos dolorosa para ele, que era colocar num quarto e se despedir da família. Uhum. Então assim, me emociono muito porque meu pai foi o meu maior exemplo de vida, né? Eu tive a oportunidade, ainda bem, de falar isso para ele. Eu conversava todos os dias com ele, e por isso que eu falo, valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe. Eu hoje tenho 2 filhas que são um exemplo. A educação que elas têm é de dar inveja em adolescentes, em pais de adolescentes. Então assim, eu sempre digo, valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe. Aquela mensagem que teu pai te manda, responde, porque pode ser a última que ele vai te mandar. Meu pai, eu tenho 34 anos, meu pai, ele faleceu dia 28 de outubro, e todos os dias ele mandava uma mensagem. Quando ele mandava uma mensagem que eu não respondia, ele me mandava uma mensagem bravo, cara. Ou ligava, Ligava para mim, para meu irmão. Quantas vezes nós estávamos na rua fazendo reportagem, o pai dele começava a ligar no meio da reportagem. Por que ele não estava respondendo? Então assim, amor de pai, amor de mãe, pode ser por mais bravo que for, por mais errado que tu acha que teu pai e tua mãe estejam, só que eles sempre vão ter razão. E o problema é o seguinte, o que eu digo, a gente só vai descobrir que eles tinham razão quando a gente perdeu eles. Infelizmente isso. Então assim, me identifico muito com a tua história, sabe? E quem tem o pai e a mãe ainda, que tem tempo de valorizar, valorize. Porque são as únicas pessoas que querem o teu bem. São as únicas pessoas que vão te querer ver melhor do que eles. É muito bom a gente falar. Então valorize, só queria dizer isso. Quero dizer que eu já falei isso para ele, infelizmente ele não está mais aqui, mas o meu pai, para mim, foi um super-homem, um herói. E quando ele faleceu, eu recebi mensagem de pessoas que eu nem imaginava, cara. As pessoas diziam assim, tem uma mulher que mandou para mim assim, o teu pai matou a fome de muitos dos meus tios. Então assim, para te ver como era uma pessoa boa. Então tu faz aqui, lá na frente tu vai receber de volta, sabe? Mesmo que for mensagem. Então fica esse meu apelo aí pros filhos, né? E os rebeldes aí, que a gente já foi rebelde. E não espere a gente passar pelo que a gente passou para ter o teu pai e a tua mãe, para dizer um eu te amo para eles quando eles estão bem, para valorizar teus pais enquanto eles estão com saúde. Podem continuar aí que eu tô sem fôlego. Eu tava aqui, o pai até deixou uma mensagem aqui também. Vamos tentar ler, né? A gente, quando recebe, a gente vai dar a mensagem, receber, especialmente deixar aqui, ela tá ligada na live, minha esposa, meus filhos, a Suzamara, a Isaac, Isabela e Isadora. Estão lá assistindo, acompanhando, vendo se o pai está realmente ainda na live, né? E o meu pai está por aqui também. Pode haver divergências de pensamento, mais conflito, mas jamais amor. Você, meu filho, tenho muito orgulho pelo profissional que você é, e eu trabalho com um tema muito excelente. Obrigado, pai, de coração, mais uma vez, te amo. Obrigado por tudo. A gente também tem muitas histórias. E a gente está falando de pessoas, né? E eu costumo dizer isso e repetitivamente, trabalho em outras áreas também, e eu falo que a gente trabalha de pessoa para pessoa. É a mesma coisa agora a gente contando a história aqui do Tião, conhecemos a infância, conhecemos a história do Tião,
é a família, aquele homem que se aventurou em ser vereador, largou o emprego sem querer saber o mais ou menos, mas decidido, e também o Tião cristão. É uma história com início, meio, o fim ainda tá longe, tá? Tá bem longe. Então, assim, tá construindo, uma história muito bacana. Mas, acima de tudo, agora meio profissional, político, entrando na política, a política, eu digo, não é... Muita gente olha pra política em questão de promessas não dita. Mas a política, o Aldemir é envolvido com isso, eu também sou. A gente acaba se envolvendo pela área que a gente trabalha. Mas é... Só quero mandar um abraço pra minha esposa que tá assistindo também, pra Glaucia, porque senão depois chega em casa... Vai apanhar. Todo mundo mandou, menos dele até agora. E eu fiquei quietinho, eu tô pra deixar ele apanhar. Só pra finalizar, tá? Meu pai chamava Miguel, cara. Miguel, isso mesmo. São Miguel de Quadros Passos. Olha só. E voltando à tona aqui a pergunta, trabalhar com pessoas. A política, ela envolve isso. Muita gente falou em política, pessoas falam em desacreditar, falam em promessas, mas eu digo para ti, a gente que é envolvido com isso, a política, ela tá principalmente de pessoa para pessoa. E quando a gente é cristão, que eu também sou, também é, uma vez cristão, sempre cristão, acabou, mesmo que esteja desviado, ele sabe disso, que quem tem chamado pode fugir, mas uma hora tu vai ter que cumprir o chamado. E o Tião hoje, pelo chamado que ele tem, por ser cristão, mas por estar na política, para ajudar pessoas, trabalhar com pessoas, o que o Tião vê de pessoa para pessoa, que eu acho que tudo é um chamado, tudo tem um propósito. Saiu lá do primeiro emprego, depois de auxiliar mecânico, nem mecânico era ainda, para trabalhar com pessoas. Isso tudo envolve um chamado, né, Tião? Cara, assim, ó, eu gosto de pessoas, eu gosto demais. E, cara, assim, como eu falei, o problema da política hoje é quem pode mais, entendeu? O problema da política hoje é assim, se o Altamir vai se beneficiar com isso, então não vai, o Altamir não vai, entende? Então, esse é o problema da política, né? Seja... Federal a gente nem vai falar, né? Porque, cara, tá horrível, né? Então, falando em política, vou interromper mais uma vez. Que acabou de chegar aqui, a gente conversou em off antes de entrar ao vivo. O Adriano Silva acabou de aceitar o serviço do Jorginho Mello. Já fizeram um vídeo, postaram. Olha que legal. Então, olha aí, falando em política estadual, vamos ter novo como vice do PL nas eleições. Top. Então, tá aí, mais uma novidade aí quentinha, né? Essa é quente e é algo que chama a atenção da política, até pelo Partido Novo, que vem construindo, não falando aqui muito de siglas, né? E o prefeito de Joinville, que muita gente tá olhando como uma referência. E trabalha com pessoas também. Exato. E agora que vem o teu que a gente tava conversando. Assim, cara, assim, ó, eu hoje, como eu falei, a política hoje ela me proporciona muitas coisas boas, entendeu? Por exemplo, o Tião que foi muito ajudado com sacolão, com chinelo, com calçado, cara, com tudo isso, hoje o Tião tem a oportunidade de poder tentar ajudar, entende? Assim, eu relutei muito. Hoje eu sou presidente de uma associação lá em Agrolândia chamada Amor e Vida, né? A Associação Amor e Vida é uma associação, um braço da Assembleia lá de Agrolândia, e me convidaram para fazer parte, ser presidente. Só que eu não queria misturar as coisas, não queria que as pessoas entendessem que estou misturando as coisas. As pessoas acham que eles confundem isso, entendeu? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, cara, a gente fez um movimento lá agora em outubro, que fizemos corte de cabelo gratuito para as crianças, fizemos um negócio bacana. Ajudamos as famílias, as pessoas de baixa renda, né? O objetivo era esse. Então, assim, com a associação, a gente consegue atingir as pessoas que realmente precisam. É excelente. Tem pessoas que pedem, cara, que às vezes, né? A gente sabe que tem o bom e tem o ruim. Mas a gente tem que ir lá, analisar a situação, verificar. Se nós temos caixa, nós conseguimos. Se nós não temos, a gente explica que não temos. Né? Então a gente caminha para o CRAS, para o assistencialismo da comunidade também. Então, assim, cara, a política hoje, além da parte assistencial, a política ela move tudo. Então, assim, a raiva que eu tenho, digamos assim, ou a chama que eu tenho de querer fazer
justiça, querer ser um bom político, é que ela tá desgastada, entendeu? Sim. Se, por exemplo, lá na Agrolândia eu tive a oportunidade, e graças a Deus, de poder cumprir com tudo que eu falei. Se eu disse para a associação A que ia ter dinheiro para aquela situação, ia ter. Se eu disse para B que ia ter, ia ter. Então, assim, isso é muito bom e é gratificante, sabe? Então, esse é o negócio, entendeu? Então, trabalhar com pessoas é gratificante, entristece, mas a gente tá lá, sempre, sabe? Tem coisas boas e eu sempre digo, né? Como a gente também tem acesso com vereadores, tanto o Altamir em Apiúna como também em Ibirama, a gente conhece, como tu mesmo falou, tem a tua vereadora lá, como é gratificante fazer parte, trazer uma emenda e ver a felicidade da comunidade, das pessoas da comunidade. Não é um partido, é as pessoas. É as pessoas, é isso que eu me refiro. Muitas vezes a gente fala, como falou, sacolão, tudo, mas a política é isso, a gratificação da política é tu conseguir trazer para a comunidade, trazer para o município algo que tu olhe no rosto delas, no dia de a rua está pavimentada, aquela rua que sempre teve poeira, hoje está pavimentada, mas por quê? Porque o Tião, através da fonte dele, ali, trouxe com a vereadora, mesmo ele não sendo vereador, Isso. mas ele esteve lá ajudando a fazer e construir. Isso não tem preço, não tem palavra, e é a história de pessoas para pessoas que eu sempre digo. É isso aí. Assim, ó. Altamir? Não, podem falar, podem Assim, continuar ó, aí. só pra mim encerrar essa fala de questão da política, então assim, em Agrolândia, cara, a gente com a vereadora aí, a gente conseguiu te levar já, eu acho que 1.800.000 vai dar no total até. E meu objetivo até acabar o mandato dela são 3,5 milhões. Ah, Tião, como é que você vai fazer isso? Nós temos parcerias com o deputado federal, temos o deputado Marcos da Rosa, que é nosso companheiro, parceiro, então nós temos muito para entregar. E só que assim, o mais bacana de tudo isso que eu entendo na minha cabeça como político é o seguinte, cara, não sendo partido de esquerda, né? Tipo, não sendo as pessoas que vão contra a minha índole, que vão contra o meu pensamento, né? Ah, o que é a partido de esquerda? Ah, cara, aquele partido que pensa que pode fazer tudo de errado e acha que é certo. Então, assim, não sendo dessa situação, a gente vai estar junto, porque, assim, o meu objetivo não é, por exemplo, temos lá o prefeito, né, atual hoje lá, o Negão. Vou falar aqui. Prefeito Negão. Prefeito Negão, eu não fui base, eu não trabalhei para ele. Só que o prefeito Negão, ele me atende. Eu vou lá, eu digo, prefeito, quero ir aí. Ele me atende, ele me responde, ele tem essa visão de, pô, o Tião tava contra, mas agora tá, por quê? Pela comunidade. Ele é meu prefeito, ganhou a eleição, é meu prefeito, entendeu? Então, assim, eu não vou ficar, tem um buraco lá. Cara, eu não vou ficar lá. Ô, prefeito, pô, já te pedi. Não, prefeito, o senhor consegue? Eu vou lá falar com ele, com o secretário, faz isso pra mim, por favor. Sim. Não deu, beleza? É a responsabilidade dele. Então, assim, então o trabalho hoje, quando ele sentou na cadeira, eu disse, prefeito, eu fui tua oposição, só que é o seguinte, hoje eu não sou oposição, hoje eu sou o quê? Agrolândia. O senhor é meu prefeito hoje, então a partir de hoje nós vamos trabalhar. É bom para o município, é bom para nós todos. Se vai ser beneficiado tu ou eu, o partido A, o partido B, para mim não interessa. Depois vamos conseguir voto como? Mostrando que fez. Ponto. Com certeza. E, rapaz, acho que a gente vai encerrar já. Show, vambora. De conversa. Oh, desculpem, tá? Não. Foi muito bom, tá? Um dos melhores podcasts que a gente já fez, o programa que a gente já fez aqui da Boa Notícias. Gostei muito do bate-papo. Vamos ter que trazer para cá mais vezes. Parte 2 aí, né? Tem a parte 2. Acho que a parte 2 a gente traz o Giacomo. Traz o Giacomo pra gente contar a história. Vamos trazer vocês dois para contar a história aqui. Já está convidado o Giacomo. Mandar um abração para o Daniel Manes, meu afilhado, que está acompanhando também aí. E, cara, foi um programa muito bacana hoje e emocionante, né? Emocionante. E então, agora eu queria deixar essa mensagem final aqui pra gente. Quero dizer, na verdade, eu vi uma situação ali, a Daniele, lá de Agrolândia. A Daniele, ela tá passando por uma situação bem difícil lá. Ela tá com o pai dela na mesma situação que o teu pai, né? Paliativo, né? É um cara que eu gosto demais e acabou passando por essa situação. Infelizmente, a medicina não tem mais o que fazer. A gente vê ele conversando, né? E assim, cara, a gente falou de filhos, entendeu? E, Altamir, depois eu até vou te pedir assim, pô, cara, o que eu posso levar depois pra Daniele, né? Sobre essa situação que tu passou, que ela é minha comadre, minha prima, né? Sempre tá junto da nossa família, da minha esposa. Eu quero levar uma palavra de conforto pra ela. Depois tu me passa isso em off. Tá bom pra gente encerrar. Mas assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, pela experiência de vida que eu tive,
pelas situações que Deus fez na minha vida. Eu já sei, quando eu era pequeno, eu pensava assim: Deus, será que um dia eu vou sair desse momento de dor? E aí eu pensava, não, se Deus não me responder, eu vou continuar, não vou desistir, porque um dia vai melhorar. Então eu sempre pensava que um dia ia melhorar. Então às vezes você não acredita em Deus. Ou às vezes você tá lá numa situação e não sabe o que está acontecendo, por que está acontecendo, mas acredita numa coisa, que um dia vai melhorar. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre dizia para mim, um dia vai melhorar, com fé, que um dia ia melhorar. E esse um dia para melhorar foi o dia que eu aceitei a Jesus. Ponto. Não tenho o que falar. Então, esse dia foi. E melhorou, realmente. Então, eu quero dizer, aproveitar o gancho, né, para você que está desviado, para você que está sedento, para você que está frustrado da vida, não sabe mais o que fazer, para você que não conhece o amor de Jesus. Cara, Jesus é maravilhoso. Deus, ele é poderoso e pode fazer coisas que vocês não imaginam. Só precisa crer e acreditar. Entendeu? É um oculto. Cara, ele quer sair do oculto para viver para você, para mostrar. Ele morreu para você. Então, assim, cara, acredite em você. O momento, a situação que você está passando, infelizmente, né? Você tá passando por esse momento porque é o tempo de Deus para você passar esse momento. Só que assim, se esforça, nada, busca o Senhor e que Ele vai fazer, né, o resto Ele fará, né? Buscai primeiro o reino de Deus e o resto Ele fará. Então assim, só pude entender isso a partir do momento que eu realmente busquei, né? Hoje, às vezes, eu dou umas cabeçadas também, eu também. Então, às vezes eu dou uma cabeçada, cara, minha mulher me Normal, pega no né? pé, cara, o Normal. que tu tá fazendo? Eu falei, eu não falo, né? Eu sou sanguíneo e ela é fleumática. Cara, colérica, acho que é. Então, assim, o colérico tem aquele temperamento de mandar, de exigir, de cobrir. O que eu sou? Completamente ao contrário, cara. Eu sou... O sanguíneo é estressado, é um cara que não tem responsabilidade. Traduzindo os nomes ali pra ti, homem e mulher. Mulher, mano, nós obedecemos. Pronto. Mas, gente, assim, ó. Deus tem um propósito na vida de vocês. Essa é a frase final. Procurem Ele que Ele tem coisas boas pra vocês. Se teve na minha vida, com certeza vai ter na de vocês também. Altamir, cara, obrigado, cara. Obrigado de verdade pela oportunidade. O gordinho da AN, cara. Obrigado, viu, Tá pela bom. oportunidade de poder estar Seja aqui, sempre bem-vindo. né? A gente fica muito feliz poder estar contando a minha história, né? Eu sempre tive esse desejo, poder falar para as pessoas, sabe? Deus falou um dia que eu ia falar para as pessoas e, cara, eu tô conseguindo falar hoje. Hoje eu vejo que eu tenho um pouco mais de oportunidade, espaço para poder falar isso. Então, gente, cara, que Deus abençoe muito a vida de vocês, né? Hoje também, né, receber também depois, né, aquele momento de, assim, dizer destaque de 2025, cara. Isso pra mim é importante, sabe, cara? E sim, obrigado Bem mesmo, lembrado. cara. O Tião, ele recebeu destaques pelo cargo dele, pelo serviço dele com a comunidade também, né? Vale lembrar isso, destaque 2025. Nós fizemos aqui, vamos falar bem sério, que não é aquela premiação que eles fazem que 2, 3 votos e todo mundo ganhou. Não. A gente avalia o trabalho da pessoa, o que ela fez durante todo o ano, isso é muito importante, tá? E aí, então, ele foi um dos nossos escolhidos aqui como o destaque 2025. Tião, pode concluir tua fala. Mas ele já, obrigado, tá? E também, obrigado pelo café Patriota. Onde é que tá a câmera aqui? Aqui, ó. Centro? Ó, ganhei o café Aqui, ó. Patriota. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Ganhei o café Patriota. Tem 2 caras patriota lá que, ó, são apaixonados. Zé Roberto e seu Elias, aqui, ó. Vamos ter que tomar um cafezinho, viu? E vão gostar. Valeu, obrigado pelo presente, tá? Deus abençoe, gratidão mesmo. Minha esposa que tá me acompanhando, obrigado, te amo, amor. Anthony, agora não sei se é menino ou menino também, mas amo também. Então, assim, E brigadão. ela já Um botou abraço aí, ó. a todos que, né, que estão assistindo, os amigos que acompanharam, as pessoas que eu não consegui responder. Juarez, eu vi ali que tu mandou mensagem, meu amigo de infância, brigadão, viu, mano? Deus abençoe. Tudo de bom pra vocês e brigadão, viu? Feliz ano novo pra vocês, que a gente ainda tá em janeiro, E pra mim. clima, né? Só depois de fevereiro daí Hoje já é o dia começou. 67 de janeiro. Nós estamos no Não clima. acaba mais. Não acaba mais Aproveitando o janeiro. gancho ali, ela já mandou aqui, tá? Só um pouquinho aqui, ó. Opa. O Giacomo falando o seguinte: o problema é se eu tô no podcast e acontece algo, tem que sair correndo. Só pra te falar, Giacomo, aqui é a minha região. Né? Então Não vamos tem conversar, problema. vai ter que ficar aqui no podcast.
Exemplo de marido, de homem, de amigo, amo nossa família. Essa é as últimas palavras aqui na nossa live da Gislaine da Costa. Olha aí, Aí, ó. então com isso a gente vai terminar e ó. Já vou adiantando, vamos achar uma agenda aí para fevereiro. Fevereiro vai ter parte 2. Estou aí com o Giacomo já. Fevereiro ou final de janeiro. A gente vai ver ali. Isso aí. Pra ninguém sair. Se Não, com- não, eu tô pensando o seguinte, ó. Se com o Tião foi 1h30, com Meu o Deus Giacomo do céu. junto, Meu Deus. pode preparar 3 horas aí, produção. Porque vai ter história para contar. Os meninos não vão deixar nem nós entrar lá. Ai, ai, ai. Vai ser um negócio louco. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu quero agradecer aí a vocês pela audiência. Quero agradecer os nossos apoiadores, né? O Café Patriota do nosso amigo Murilo, pessoal lá de. Me passa aqui um pouquinho, pessoal lá de Minas Gerais, tá? Então, quero agradecer muito eles aí pela parceria com a gente. Café Patriota sempre apoiando aí o Aqui da Van Podcast. Também Conservas Vush. Hoje a gente acabou não conseguindo trazer aqui. Ele comeu dentro do carro. Mas, né? Eu já tô com vontade Eu de não comer queria a conserva, viu? Não. Ele comeu dentro do carro as conservas. Eu vou porque falar. eu nem lanchei esperando a janta depois aqui. Ai, tô E indo aí? embora. Pô, pior que ele falou pra mim. E aí, aí, gordinho, então, vem. agradecer também seu carinho, pessoal, Ó, das conservas. a Quem prova- come aqui é o pessoal da produção. A Tá prova vazio, que ele mas tá ali, comeu ó. dentro do carro, que eu falei. Tá aqui o do Brasil. É que hoje, pessoal, eu tive um contratempo, eu me atrasei tudo. Né? Aí eu vou te falar que quem manda é a mulher, tá? E aí, Tá certo. Não, eu fui Ó, levar. Beterraba. Puxa Tem- vida. Vou Fino explicar. suave. Né? Família sempre tem que ter em primeiro lugar. Com Fui certeza. levar a minha mais velha para fazer a unha e tive que esperar lá. Aí, por sinal, quem precisar fazer a unha, tá? A minha sobrinha tá fazendo. Já vou fazer um merchan para ela aqui, a Gabi, lá da subida. Precisou, depois eu boto ali o número dela, tá? Ela é profissional, então só marcar o horário, tem a agenda aberta aí. Corre lá com a Gabi para fazer as unhas. Agora voltando aqui, então, Conservas Vush, Café Patriota. E claro, eu não posso deixar de falar aqui dos estúdios M Pro, né? Galera sempre participando com a gente aqui, sempre fazendo um grande trabalho aqui no estúdio. Tanto que a gente chega aqui, tu viu, né? A gente chega aqui, senta aqui, Cafezinho, cafezinho feito, já começamos um programa tudo organizado. Pessoal, pode tomar mais cafezinho, pode botar aqui na minha xícara também, Café Patriota. Então, assim, você que quer fazer um podcast, tem uma empresa, um comércio, quer falar sobre o seu comércio, chame agora aqui, ó, o Instagram deles é @estudiosmpro. Chama eles lá, tá? Seguem eles lá, chama, marca uma conversa, eles vão até na tua empresa, você vem aqui já para conhecer o estúdio. Tem estúdio, tem um ambiente para fotos aqui também, importante falar. Até vou perguntar, fotos em geral fazem também? Fotografias? Fotografias em geral da família e tal, chama os meninos, tá? Que eles aí estão prontos para atender e eu vou dizer, qualidade 100%. Posso perguntar? Tu tens memória boa pra tirar foto de 3 gordinhos, sabe? A internet aqui também É boa. tem valor, que é boa. Hoje tava pesado o negócio aqui. A prova que precisava. 300 quilos. Mas é Não isso aí, podia pessoal. Então hoje nós vamos ficando por aqui. Daniel, muito obrigado. Vai voltar semana que vem, com Estamos certeza. aí, Aí. semana que vem, mas Tião, mais pra uma mais vez, uma muito obrigado. edição. Viu? Vai voltar aqui com a gente. Vamos ver a Tamo agenda do aí, Giacomo, tá meio e a apertado. gente ele tá falou. correndo, a gente ficou com medo de nós sentar na porta e não Ih, deixar sair, viu? então- Correndo ao vivo. Vai ser, ó, primeira semana de fevereiro, primeira quinta-feira de fevereiro, se você estiver ok. Beleza, Vem vou pra olhar. cá, dá uma olhadinha, vem pra cá, vamos fazer Cancela a mais agenda do um carnaval. podcast Vem pra aí. cá. Só antes de tudo, Pode? já tava encerrado, eu só vou falar. A minha esposa disse o negócio. Tu que manda, tu que Ela manda. disse assim, cara, os caras vão cansar de ti, viu? Porque tu gosta de falar. Tu disse, pois é, vocês estão E a gente cansando. também gosta de falar. Não, nós Mas somos, assim, ó. nós somos tímidos. Quem falou mais Não, hoje foi hoje não, ele. hoje ele... Pô, mas até eu chorar aqui ao vivo, cara. Bate, ó. E- Tu falou dos patrocinadores de vocês, eu só, se eu puder, né, falar do Fique à pessoal vontade. lá de Agrolândia, tá? Eu tenho um pessoal assim, cara, que me ajuda demais, Pode tá? falar. O Giacomo, né? A gente já falou, mencionou o Giacomo, sempre parceiro nosso, né? Do Alto Vale Notícias lá. E também, cara, a Overflow Mídia, né? Lá de Agrolândia, que sempre tá nos apoiando com vídeo e tal. Juntamente com... Também tem um amigo Carlos, que também sempre me apoia. E também, cara, é o meu personal trainer, né, cara? Pô, o Guilherme... o Guilherme... É o William Guilherme.
Ô, William, brigadão, viu, pelo apoio. Você é top, cara. Vai cuidar da minha saúde agora. Prometo pra ti que eu vou emagrecer, viu? Quanto tempo que ele tá cuidando de ti? Só pra Ele começou ontem. Valeu, você aqui tá 2 anos, ontem ele tá perdoado. Ele é meu personal e tal. Eu começamos ontem a parceria. Obrigado, tá. viu, William, por cuidar de nós aí. Pegou alguém hoje pra mim, pega uma Coca Zero lá, mas pega uma coxinha, um bolinho, um pastel. Mas a Coca era zero. Comecei o regime. Mas a Coca era zero. Valeu, Tião, Daniel. Muito obrigado. E encerra o programa aí, Daniel. A gente encerra com você, que agradecendo a tua audiência com a gente aqui no Aqui da Van Podcast. E semana que vem temos encontro marcado, com certeza por aqui, ao Temer de Quadros, Daniel Santana e o portal Aqui da Boa Notícias. Fica com um grande abraço nosso, acompanha nossas redes sociais, não esqueça todas as informações, né? Só pra interromper, não sei se vocês perceberam o que eu fiz agora. Eu fui tomar um café, em vez de virar pra câmera, eu virei pra TV. Eu não sei se vocês perceberam isso. Não, acho que ele tava querendo ver capivara de novo. Mas é isso aí, pessoal. Fique bem informado com a gente no portal Aqui da Boa Notícias também. Informações ali todo momento e a toda hora com credibilidade e pontualidade. Um forte abraço, excelente final de semana e a gente se encontra em um até breve.